Olá, mulheres do reino. Olá, Shalom Church. Eu sou Paola Hall. E eu sou a Franciele Berhaus. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Reino. E o nosso tema de hoje é a ponte entre o chamado e o propósito. Fran, qual é o nosso convidado de hoje? Nós estamos muito felizes que nesse dia, né, a gente convidou o nosso pastor sênior para estar presente com a gente. Então, obrigada, pastor, por aceitar o convite. Amém, estar amém. conosco. É uma honra estar aqui com vocês hoje, né? Para responder a todas as perguntas. Vocês estão preparadas, né? Vai dar certo. Mas é isso, pastor. A gente queria falar um pouco a respeito de chamado, de propósito, como que as pessoas podem entender esse caminho, né? E a primeira pergunta que nós queríamos fazer para o senhor é que muitas pessoas às vezes confundem a questão de ter alguns talentos e ser chamados para algo. Como que a gente consegue diferenciar isso? A questão de talentos não significa ter chamado, né? Tem pessoas que são muito talentosas para o ministério, para algumas atividades do ministério, habilidosas. Entretanto, em algumas áreas da igreja tu precisa um chamado, principalmente a questão de liderar, gerir pessoas, né? Isso é um chamado. Há muitas pessoas com talentos, habilidades, e isso é uma linha tênue que alguns confundem, né? Entre a habilidade da pessoa e a capacidade de ela gerir, pastorear, cuidar de pessoas, que é uma arte, né, vamos assim dizer, um chamado, né, muito mais profundo. Porque a pessoa pode ser muito boa fazendo aquilo como membro de um ministério, por exemplo, mas se tu desloca ela daquela função que ela faz com muita excelência e coloca ela na liderança, talvez, aquilo, se ela não tiver o chamado para, aquilo ali pode acabar com... Você atrofia, né? O exemplo clássico que eu dou sempre é a adoração, por exemplo, o louvor. Tu tem uma pessoa no louvor que ela é muito talentosa para cantar, muito talentosa para tocar, né? De repente é o melhor músico da banda, é o melhor vocal da banda, e alguns líderes às vezes acham que aquela pessoa ela tem a capacidade de gerenciar, de gerir, vamos assim dizer, não gerenciar, mas gerir aquela equipe, né, agregar, pastorear a equipe, e eu já vi muitas situações darem errado porque colocou alguém lá que tinha muito talento, né, era um ministro de louvor, mas não era o líder do louvor. Isso é um dos exemplos. A mesma coisa dentro do ministério, alguém que tem o dom da palavra. Ele até tem um chamado para pregar, para ensinar, né, mas ele não tem o chamado para pastorear. Então, isso são pontos bem sensíveis que, às vezes, fica um pouco confuso, né, na mente de quem está direcionando, entendendo o chamado das pessoas, né, e algumas pessoas, às vezes, até se frustram. Não só o líder que confunde isso na vida de alguém, como aquele que também acaba sendo deslocado de uma posição que ele seria muito mais efetivo para uma área que ele vai se frustrar. Ele vai se frustrar completamente, né? Porque ele era muito mais feliz tocando do que daqui a pouco liderando a equipe de louvor. Ele era muito mais feliz ministrando a palavra, né? Ele fazia aquilo com mais ênfase, com mais capacidade, se sentia mais seguro, mais tranquilo, e de repente ele assume uma posição completamente contrária e daqui a pouco ela se sente desconfortável, né? Eu tenho um exemplo disso na igreja onde eu me converti, que nós tínhamos um irmão que ele era um ótimo porteiro da igreja. Pensa no irmão que ele recebia as pessoas, ele era muito querido, realmente ele tinha um dom, né, de receber as pessoas na igreja, a igreja inteira amava ele, e um dia o pastor quis agradar ele, né, achando que ele deveria ser promovido, né, e o pastor chamou ele e disse para ele assim: você vai assumir uma congregação. Ele durou mais ou menos um mês, pediu para voltar para a portaria, porque ele disse que aquilo ali não era o chamado dele. Ele se sentiu frustrado, ele percebeu que ele não agia, né, com mais efetividade, ele não trabalhava com mais ênfase naquilo, né? Começou a sentir muitas dificuldades, porque na realidade ali os dois líderes, né, tanto o pastor quanto ele,
acabaram tendo essa dificuldade de entender isso, né? É tirar o sapo da lagoa e querer fazer ele voar, né? Com Ele vai certeza. ficar infeliz, porque ele é um sapo, ele é para estar na lagoa, ele não é para estar voando, ele não é um pássaro. Então, às vezes, essas coisas são muito complicadas no ministério, né? Com certeza. Pastor, outra pergunta ainda nesse viés que a gente gostaria de fazer para o senhor é como que a gente pode identificar quando nós estamos seguindo as expectativas das pessoas ao invés da direção de Deus. Eu estou convicta de que eu estou seguindo aquilo que Deus me confiou para fazer, mas na verdade eu estou lá no fundo e lá dentro eu sei que eu estou tentando suprir as expectativas das pessoas e não a vontade de Deus. Esse também uma linha tênue dentro do ministério, porque algumas pessoas enxergam Só assuntos delicados. que o ministério, a liderança, ela é efetiva quando ela agrada a todo mundo, né? Isso é um resultado que vai vir posteriormente ao ministério, não é no início, né? Porque no início você vai fazer escolhas difíceis, né? Você precisa de uma direção de Deus. E aquela máxima que existe no mundo, que a voz do povo é a voz de Deus, isso não é bíblico, né? É antibíblico, porque Saul, ele usou essa justificativa para Samuel, quando ele ofereceu o sacrifício, que o povo estava pressionando ele. Então o líder nunca pode ser pressionado pelo povo, ele tem uma visão, ele tem uma direção, né? Se ele é chamado e se verdadeiramente essa direção é de Deus, porque o tempo vai mostrar isso, né? Porque também pode acontecer de alguém lá que supostamente diz que está sendo direcionado por Deus, né? Mas é uma direção pessoal, ele aplica aquilo ali e a gente vai ver os resultados, né? Posteriormente com o tempo. Então, a gente não segue a direção do povo, a gente segue a direção de Deus. O líder, ele precisa ter isso muito claro dentro dele, né? E realmente tem que ser a direção de Deus. Por isso que eu digo, para ele também é uma linha tênue, porque às vezes é um capricho, é uma vontade pessoal, é um desejo, e ele se usa também para dizer, Deus me direcionou. O tempo vai mostrar. Se Deus direcionou, o tempo vai mostrar. Será sustentado. É isso que eu ia falar, porque quando Deus direciona, por mais que tenha a pressão das pessoas, tu tem a convicção de que foi Deus. Então, não. Por mais que tenha 100, 200, 300 ou até 1000 pessoas dizendo não, eu sei quem me chamou. É óbvio que essa convicção ela não pode ser confundida com uma obstinação, né? Porque às vezes não é, como eu disse, não é uma direção. A pessoa criou aquilo, achou bonito, né? Achou bacana, é igual liderança. Todo mundo acha lindo, maravilhoso. É muito bonito, né? Eles acham que tem glamour, né? Vocês agora foram levantadas pastoras, né? Outros da igreja, eu disse, cara, o glamour é o mínimo. O dia a dia. O glamour foi no dia da ordenação. No dia da ordenação. E ainda no meu dia de glamour fui sabotada, que caiu o azeite dentro do meu olho. Eu nem consegui abrir o olho. Então, essa aí é uma ilusão que as pessoas têm, né? De que achar que vão estar ali, que elas não vão, que vai ser muito fácil, que tudo que elas falar vai agradar todo mundo vai bater palma. Isso não existe. Na verdade, não. Isso não existe. Isso aí é uma ilusão que permeia a mentalidade, né? Que permeia o imaginário das pessoas. O dia que eu for... Não. A liderança mesmo é buscar a direção de Deus e geralmente a direção de Deus é para você guiar o povo. E geralmente o povo está muito distante, né? O povo está muito rebelde. Sim. Então tu vai numa contramão que obviamente vai chegar um momento que Deus te respalda, né? E aí há com certeza essa concordância dentro da comunidade de fé que o pastor ele recebe essa liderança. Mas até então é um trabalho árduo, é um trabalho de busca de direção de Deus, porque também se você colocar alguma coisa sua, com certeza não vai prosperar. E aí você vai ser confundido com talvez um ditador, alguém que impôs alguma coisa e não deu certo. Com certeza. Mas Deus respalda. Então é uma linha tênue, entendeu? E essa linha tênue é que muita gente se perde. E uma coisa que o senhor falou de púlpito, acho que foi agora no último culto, sobre quando nós somos chamados para algo por Deus, geralmente é algo que nós relutamos para fazer. Né? Exatamente. Eu tenho uma expressão que existe os chamados, não os oferecidos. Exatamente. Tem uma galera muito oferecida, tá muito pelo glamour, pela posição. Isso é nítido, é claro, fica muito claro nas pessoas quando elas estão só pela posição, só pelo glamour. Eu vou ser um líder, eu vou, né? Criam aquela, eu vou mandar em todo mundo. É tudo muito romantizado. Muito também, romantizado. Né? E quando você é chamado, você sente a responsabilidade. Você tem um temor de não querer sair da direção de Deus, você não fica obstinado em relação àquilo, você até resiste, você tem uma resistência,
você, né, jamais vai tomar nenhuma uma atitude que deixa isso em dúvida, né, porque você vai sentir. Então, todas as pessoas que eu chamei até hoje para estar ao meu lado e que eu percebi um chamado de Deus, eu notei isso, né, e é bíblico. Moisés queria fugir do compromisso, Jeremias também, né, era um tete a tete de Deus mesmo, levando, e eu percebo isso nitidamente. Quando as pessoas estão muito assim, numa vibe de, né, títulos, a gente percebe, é muito claro, entendeu? As pessoas, tu vê claramente, e quando você sente que a pessoa tem um temor, que ela sentiu o peso, tá todo mundo às vezes parabenizando ela e ela tá ali temerosa porque ela sabe, ela tem noção do que ela tá assumindo. Perfeito. E tem gente que tu percebe nitidamente que às vezes não é um chamado, né? A pessoa tá ali apenas pelo glamour, acha que aquilo ali vai potencializar o ministério. Posições, títulos não potencializam o ministério. O que potencializa o ministério é que você está no centro da vontade de Deus. Amém. Então, se você não está no centro da vontade de Deus, por exemplo, você está exercendo uma função que Deus não te chamou, você não está no centro da vontade de Deus. O teu ministério será frustrado. Né? Cansativo. E aí, o que o senhor falou, viver algo que o senhor não chamou, há um tempo atrás a gente falou sobre fardos, lembra? Que daí se torna, nossa, Deus não te dá um fardo que você não possa carregar. E aí o senhor comentou comigo, beleza, com certeza não, mas às vezes a gente carrega fardos que o senhor não nos chamou para carregar também. E aí é por conta própria. Exatamente, isso aí tem que ser bem claro, né? Às vezes tem coisas que se tornam pesadas na nossa vida e alguém diz assim, mas foi Deus. Às vezes não foi Deus, né? Você que se enfiou ali. Deus te chamou para isso. Não, tu te chamou. Tu ouviu vozes da tua cabeça, tu foi obstinado, tu quis aquilo ali, entendeu? Porque tu achou que ia ser glamuroso, que ia te dar uma posição, ia te dar um status. E aí você vai para a realidade. Eu recebo, infelizmente, muitos líderes pedindo conselhos, né, de outras denominações, de outras igrejas, e às vezes a gente vê nitidamente que as pessoas se aventuraram porque elas tinham uma outra visão em relação ao ministério pastoral e agora estão frustradas, né? Às vezes não cai a ficha no primeiro ano, não cai a ficha no segundo ano, terceiro, mas um dia ela vai cair a ficha quando ela perceber que está enxugando gelo, que está ali, né, que a coisa não flui. Alguns ficam criando justificativa espiritual, né? Mas a gente sabe que o evangelho é simples, né? O evangelho é simples e na simplicidade do evangelho 1 mais 1 é igual a 2. Tem que haver crescimento, tem que haver multiplicação. Deus vai sempre respaldar sobre essa perspectiva. Sabe que ao longo da minha caminhada assim, com Jesus, né, o senhor sabe muito bem disso, quando eu iniciei, a minha convicção era de que o meu chamado tinha nascido para a adoração, né, a parte do louvor, né. E ao longo dos anos, o Senhor foi revelando que não era apenas isso, mas que tinha mais uma parte que era a questão do pastorado. E como o Senhor falou antes, quando veio essa questão que o Senhor revelou de fato, olha, tem mais uma coisa aqui que você... Eu disse, não, Deus, isso eu não quero. Pastorado eu não quero, não. Né? E eu fui durante muito tempo eu fui muito resistente a respeito do pastorado, né? Só que essa era o chamado, não tinha a ver só com a vocação que eu acreditava, que era o talento que eu acreditava ter, mas algo que o Senhor tinha colocado a meu respeito, que era também o pastorado, né? E dentro disso, eu queria perguntar para o Senhor se o Senhor acredita, né, que a missão, o chamado, ele possa mudar ou não, são coisas que vão sendo reveladas para as pessoas a partir da maturidade que elas têm, né? Ou o Senhor, não, realmente isso pode acontecer, Deus pode mudar o chamado da pessoa, Deus pode transformar. Eu acredito que existe um propósito, né, em cada área que você vai assumindo. Existe também o assumir posições precocemente. Tem um tempo certo, Tem uma passagem bíblica que o profeta diz para o servo, você vai se tornar rei. E o servo vai lá e mata o rei. Perfeito. E ele não assume o reinado. Por quê? José do Egito também, né, é um exemplo disso. Ele foi preparado antes. Imagina. Exatamente. Se ele tivesse... Então, precocemente, as pessoas, às vezes, ao ouvir um chamado, vamos lá, vamos para Davi. Gente, Davi, ele foi honrado
diante dos irmãos, aclamado como um profeta, a maior autoridade da nação, derramou um chifre de azeite sobre a cabeça dele, entendeu? Outro dia ele voltou para o campo pastorear, humildade completa. Ele podia ter afrontado o pai dele, ele podia ter ido lá derrubar Saul, ele podia ter feito loucuras em nome daquilo, entendeu? Só que ele foi um cara que ele entendeu que ele estava sendo chamado naquele dia que Samuel visitou a casa do seu pai e honrou ele, ninguém vai se assentar na mesa. No outro dia, ele voltou para o campo, ele foi apacentar ovelha, ele voltou para a vida cotidiana dele e ele foi assumir o reino muitos anos depois. Muitos anos depois. Inclusive serviu ao rei atual. E serviu o rei atual. Por quê? Porque ele sabia que mesmo você sendo chamado, você tem um tempo de maturação e o tempo para assumir. Não se tornou obstinado como aquele outro servo que recebe a palavra do profeta e vai lá e se precipita tentando dar uma ajuda para Deus. Isso é muito claro na Bíblia. Então algumas tragédias anunciadas ocorrem porque nos deslumbramos. Eu tive um primeiro chamado pastoral aos 7 anos de idade, né? Eu conto essa história. Um dia num púlpito da igreja eu tinha sido quase que oprimido por um tio, e eu estava na casa pastoral do meu avô, eu fui para dentro da igreja, chorei. Quando eu subi no púlpito, Deus falou comigo: você não é aquilo que ele disse que você era. Você é um pastor. Mas eu esqueci disso, isso passou-se anos, né? Lá na minha adolescência, quando eu me converto, depois na juventude, a minha postura dentro da igreja chamava a atenção dos mais velhos, então eles já diziam que eu ia ser pastor. Não era eu que dizia, eles diziam, eles falavam, os meus líderes, quem estava sobre mim, aqueles que estavam me pastoreando, que me conheciam, que acompanharam a minha conversão, eles diziam: você vai ser pastor, você vai ser um pastor. E o senhor tinha essa convicção dentro do seu coração? Eu tinha temor. A minha preocupação não era chegar ao cargo, à posição, ao título. A minha preocupação era estar preparado, né? Então, tu vê, eu me converto aos 17 anos de idade, ouvindo, escutando esse reconhecimento pastoral, vamos assim dizer, tanto das minhas lideranças, que para mim, na verdade, era o mais importante. Era o mais importante, era que os meus líderes, aqueles que estavam cuidando da minha alma, me discipulando, pudessem enxergar isso em mim, né? Dos 17 até os 29, 30 anos, que foi a idade que eu saí pastor. Então eu fiquei 13 anos, 12 anos, ouvindo das pessoas e servindo fielmente ao Senhor, esperando o momento certo. Então por isso que eu entendo hoje que se algum sucesso existe no meu ministério, é por saber o tempo de Deus, não pular etapas, não me precipitar e entender que Deus tem um tempo para todas as coisas. Nem todas as palavras proféticas é para hoje, é para amanhã, ela tem um tempo de maturação. Eu recebi muitas palavras proféticas. Eu recebi palavras proféticas há 3 anos antes de vir para Porto Alegre, sobre o que Deus ia fazer aqui. Não ia se cumprir lá. Então, minha preocupação é sempre estar na direção de Deus. Perfeito. Pastor, agora a gente queria falar um pouquinho sobre a ponte, né? Queria perguntar para o senhor o que é. Qual é essa ponte que liga chamado e propósito? E também queria que o senhor respondesse no seu tempo de experiência pastoral, onde as pessoas costumam abandonar essa ponte. Então fala pra gente o que é e em que momento essas pessoas se perdem, né? Quando elas não Entre estão o chamado e o propósito. Você pode ser chamado, né? Como eu disse, primeira questão é você entender o tempo, né? E você só vai entender o tempo quando você entende a responsabilidade. Geralmente, quando as pessoas não entendem o tempo, é porque elas se precipitam, porque elas acham que é mais fácil do que imaginam. Com certeza. E quando você sente o peso da responsabilidade, você quer ter tempo para se preparar. Né? É igual a gente convidar alguém para fazer uma viagem. Onde é que a gente vai? A gente vai aqui em Gramado? Não, a gente vai para os Estados Unidos. Não, mas peraí, quando? Eu vou amanhã? Não, eu preciso de um tempo, eu preciso organizar minha vida. Porque você entendeu a distância, o lugar que você vai e o quanto isso demanda de ti. Você não está preparado. Eu não vou chegar aqui para te dizer, vamos para o Japão amanhã. Você vai olhar para mim, mas eu vou dizer, não, mas eu tenho que avisar alguém, né? Eu tenho que avisar alguém. Agora, tem gente que ela fica tão iludida, tão, sabe, deslumbrada com o chamado, que ela acha que não amanhã é o suficiente, eu vou assumir. Davi sabia disso. Cara, ele estava sendo ungido para ser o rei de Israel.
Tu acha que ele estava com pressa de assumir essa responsabilidade? Não, ele estava esperando em Deus. Eu entendo que o coração de Davi era segundo o coração, porque ele entendeu, cara, eu vou ser o rei. A hora que ele me deu o sim. Eu vou ser o rei de Israel. Não é qualquer coisa, eu não vou sair daqui do meio do pasto e sentar no trono e achar que eu vou acertar. Então ele foi entendendo as oportunidades, ele foi meditando, obviamente ele deve ter ficado feliz, mas ele não se precipitou, ele não saiu fazendo uma revolução, uma revolta, mesmo depois de baixo. Acho que quando ele foi para o palácio junto com Saul, ele só, tá aí a minha oportunidade para aprender, né? A Bíblia não diz, mas eu imagino, Sim. de aprender como ser um rei. Eu vou ficar aqui do lado desse cara, ele é o rei, e Deus já disse que eu vou ser rei, né? Então ele não se precipitou em momento nenhum, porque ele estava se preparando. Legal, né? E a precipitação, ela gera uma impulsividade, e tudo que é feito da impulsividade não existe uma constância. As pessoas impulsivas, geralmente, elas começam e não terminam. E o mais triste de tudo isso é que algumas pessoas ainda depois criam até justificativas espirituais para o fracasso, né? Aí talvez surja isso aí que tu falou. Eu acho que Deus mudou o meu chamado. Não, Deus não mudou. Deus, ele tem o chamado, né? Então, é difícil as pessoas assim, ó, Deus não me chamou, fui eu que me chamei. Exatamente. É difícil elas reconhecerem isso. Não, é que agora veio um profeta, veio isso. É que assim, às vezes, o que eu percebo muito, às vezes, é referente várias direções. Parece que as pessoas, às vezes, não têm a clareza do seu propósito, a clareza do seu chamado, a clareza da sua vocação, acabam fazendo uma salada de fruta com tudo isso, e toda e qualquer pessoa que chega é um chamado agora, é um propósito, é alguma coisa. Então, durante a tua vida, tu tem, sei lá, uns 5, 6 propósitos de vida, uns 5, 6 chamado, não... e só vai, de alguma forma, retardando essa vida, né? Essa abundância, porque tu nunca vai chegar na plenitude de vida se toda hora tu tiver uma direção diferente. Parece que elas confundem convicção com empolgação. Nossa, eu estou muito empolgada com tal coisa. Nossa, a Fran canta muito bem, eu acho isso muito lindo. Então, eu tô empolgada, eu quero fazer isso também. Cara, mas eu não fui chamada para fazer isso. E a gente sabe, assim, né, o porquê da gente ter trazido isso é porque a gente sabe que o nosso Deus não é um Deus de confusão, né? E a gente percebe que por muitas vezes as pessoas estão na igreja, mas não têm direção, não têm clareza de propósito, não sabe para onde estão indo. Então, qualquer coisa é uma direção, qualquer coisa é um chamado. Quem não tem um destino, qualquer lugar serve. Sabe? Então... isso aí são questões bem interessantes, né? Tem pessoas que estão dando tiro para tudo que é lado, tentando se encontrar, às vezes, na verdade, são pessoas, às vezes, que a gente vê nitidamente que elas querem encontrar uma relevância não diante de Deus, diante dos homens. Dos homens, com certeza. Então, por elas quererem muito essa relevância, elas estão visualizando coisas, às vezes, que não é para elas. Porque elas querem elas querem aquele glamour, como a gente falou, entendeu? Então elas ficam, não, mas eu acho que agora, se eu fizer isso, eu vou ser reconhecido. Em primeiro lugar, tem que ser reconhecido por Deus. Segundo lugar, existem pessoas que fixaram numa coisa também, e não é o chamado delas. Eu já falei de púlpito na Shalom. Se eu fosse escolher qual era o chamado que eu acho mais glamouroso, seria o louvor. Mas vocês imaginem se eu ficasse obsessivo lá na minha juventude, que eu ia ser um ministro de louvor. Gente, eu estaria até hoje, talvez vagando pelas igrejas, arrumando confusão em igreja, porque esse tipo de gente arruma confusão em igreja, entendeu? Porque esse tipo de pessoa, às vezes, porque o pastor não reconheceu o meu chamado. Gente, quem tem um chamado de Deus não tem pastor, não tem apóstolo, não tem bispo, não tem ninguém, reverendo. Ninguém vai pedir teu chamado. Entendeu? Isso não existe. Eu passei por várias lideranças, né? Pertenço à mesma liderança, né? Até hoje, né? As pessoas às vezes me perguntam, você ainda está ligado? Sim, é minha igreja, eu tenho história, eu tenho um tempo na minha liderança. Eu nunca tive eu não precisei me rebelar, vamos assim dizer, ou contrariar uma liderança. Não, a minha trajetória foi trajetória de respaldo de cada líder. E, gente, não eram líderes que massageavam o meu ego, não eram líderes que concordavam comigo. E vou dizer mais, e muitos desses líderes cometeram, eu acredito, muitas injustiças comigo, mas eu não dei nenhum salvo-conduto para quebrar a minha conduta ética com eles. Então, eu fui entendendo isso, que eu precisava ser respaldado pelos meus líderes, de eles poderem receber essa confirmação. Deus vai falar contigo? Vai, né?
Mas ele precisa também falar com a sua liderança, sempre. Esse tipo de pessoa, geralmente, ela não fica no lugar, ela está procurando alguém que dê vazão para aquilo que ela acredita, entendeu? Até a página 20. Aí, às vezes, chega numa igreja, alguém... você está triste na outra igreja, vem para cá porque eu vou te dar a função, eu vou te dar o cargo, eu vou te dar isso. A pessoa vem. Daqui a pouco ele mesmo vê que não é, daqui a pouco ele briga, ele vai para o outro. E assim ele vai, aí começa a criar uma fantasia, e é uma fantasia sim, entendeu? Porque todos os líderes me perseguem. Né? Isso é mentira, entendeu? Um exemplo que o senhor falou sobre esperar, que eu acho muito legal, e a gente já ouviu, principalmente quando a gente foi para Marília, foi o Danilo. Que ele foi chamado a abrir uma igreja, a expandir. Deus falou com ele, né? Deus falou com ele para ir para Bauru, e ele disse para a esposa: nós só vamos para lá com o respaldo do nosso pastor, que é o pastor Domingos. Eu não vou falar nada sobre isso. E tu vê como era muito de Deus. Não passou muitos dias, o pastor Domingos chamou ele, respaldou, enviou ele, né? E vê que interessante, ele chega em Bauru em 2019, 2020 estoura a pandemia. Imagina, ele foi chamado para plantar uma igreja. E o pastor Domingos abraçou ele durante toda a pandemia, porque ele estava iniciando. Imagina, não tinha membros, não tinha nem como se sustentar. O pastor Domingos cuidou deles durante, não sei se 1 ano ou 2, eu não tenho essa informação, mas durante aquele tempo todo. Agora vamos lá. Se ele comete a loucura daquele servo que recebeu a palavra do profeta, e diz: não, Deus falou comigo agora, não interessa pastor Domingos, não interessa ninguém. Eu vou ir, pronto, ninguém vai me impedir. E ele vai lá e quebra essa confiança que ele tem, que ele é como um filho do pastor Domingos, e ele vai para Bauru, estoura a pandemia. O que tinha acontecido com ele? Sem o suporte de uma igreja, entendeu? É difícil pastorear. Já é difícil, uma gente, igreja não é todo tipo de suporte, imagina sem nada. A gente não romantiza, tá? Plantar uma igreja, abrir é fácil, você abre em qualquer lugar. Em qualquer lugar, põe uma placa, fica sentado, espera as pessoas chegar. Plantar uma igreja é muito diferente. Plantar uma igreja, você precisa de respaldo, você precisa de tempo e precisa principalmente de direção de Deus para saber a estação certa, o momento certo e como plantar e como é aquele solo que você vai plantar. Por isso que eu não gosto de usar a expressão abrir igreja. Abrir igreja, você abre mercado, você abre açougue, você abre uma loja. Eu abri uma igreja. Se você abrir uma igreja, me desculpe, quem abre fecha, né? Então eu acredito que plantar a igreja, ela precisa estar sob princípios espirituais profundos, senão não haverá crescimento. Se você tentar fazer isso sem a bênção de Deus, você não haverá o crescimento devido que vai ter nesse local. Perfeito. Isso aí. Pastor, em toda a sua jornada e a sua caminhada, experiência, o que mais chama a atenção do Senhor, né? No sentido assim, na verdade, o que mais pesa, né? Nessa caminhada, no seu propósito, no seu chamado, vida pastoral, o que mais pesa são decepções, traição. O que pesa é a responsabilidade. O que para o Senhor hoje mais pesa? No sentido negativo, temores, alguma coisa? Isso. Primeiro, a espera, renúncia, decepção. O que até uma virada de chave, né? O que na tua caminhada que mais te marcou? Não, foi uma renúncia, foi uma decepção. Uma decepção. No início do ministério, hoje já não é que é ruim, não é bom, é ruim. São as decepções com as pessoas, né? Infelizmente, a gente vai se decepcionar. As pessoas, elas são uma caixinha de surpresa, né? Meu pastor, um dos pastores que pastoreou a minha alma, né? Pastor Hernani Vigânico da Silva, muito querido, foi um mentor. Ele dizia para mim: lidar com a alma é bonito, mas é complicado. Verdade. Né? Quando eu tinha 18 anos, isso não fazia muito sentido para mim, mas hoje faz. Né? O ser humano, ele é uma caixinha de surpresa. A pessoa pode estar na tua mesa, dizendo que vai estar contigo até o fim, e ela simplesmente um dia ela acorda e ela cria as justificativas dela, né? E sai. Então isso, infelizmente, dentro do ministério, a gente recebe esse batismo. Se algum líder não recebeu ainda, você não passou. Espera só mais um pouquinho. Vai ter, né? Não deposite. Então eu já passei por muitas traições, já passei por muitas decepções, já passei por calúnia, já passei por tanta coisa
de pessoas que fizeram os seus julgamentos, as suas conclusões, né? Criaram determinadas questões, mas às vezes a gente lamenta pelas pessoas, né? Porque eu acredito que quando há uma quebra de confiança, a confiança para o ministério ela precisa ser algo muito forte, né? A aliança ela entra num viés de confiança, né? Então, por exemplo, por que a aliança do casamento ela é destituída com a traição? Né? E com respaldo de Deus. A aliança ministerial também, minha opinião, não tem o porquê. Um casamento onde houve uma traição, eles podem andar junto? Não. Mas tem que perdoar? Tem que. Mas você está livre para seguir o teu caminho. E não aceitar aquela... Entendeu? É isso que as pessoas não entendem. Que as pessoas às vezes me perguntam, pastor fulano, diz, não, ali houve uma quebra de aliança, houve uma traição. E eu não preciso manter essa aliança com essa pessoa. Tá perdoado? Tá. Segue teu rumo, vai. Perdoar não é botar a pessoa na tua mesa, nesse sentido de ministério, de líder, de aliança. Isso que as pessoas precisam entender. Então, a gente já passou por isso. Então, é um momento difícil porque você sabe que aquela pessoa tem mais condições de você sentar numa mesa com ela, de ela participar da tua liderança, dos teus sonhos, dos teus propósitos, né? Tem que perdoar? Óbvio que tem que perdoar, vai lá. Né? É igual a mãe que perdoa o assassino do seu filho. Ela é obrigada a sentar na mesa com ele? Claro que não. Entendeu? Essas coisas têm que ser desmistificadas, né? Cada um segue seu rumo. E a traição, dentro de uma aliança de ministério, é o que mais pesa para os pastores. Não, acho que não é só para mim, né? Eu vejo pastores amigos, pastores que eu conheço, que eu admiro, já passaram por isso. É triste, né? Por isso que como eu já passei por isso, eu jamais quero decepcionar os meus líderes, né? No caso, o pastor Domingos hoje é uma das lideranças. Entre outros pastores que eu considero pessoas importantes para a minha vida, eu quero ter o respaldo. E até os meus pastores da minha denominação, né? Pastor Giovanni, lá da CEADIF, não sei se ele vai ver esse podcast, né? É o pastor presidente da CEADIF, da Convenção das Assembleias de Deus do Distrito Federal, que eu faço parte. É a igreja que eu nasci, a igreja que eu estou há tantos anos, né? Então eu posso dizer de onde eu vim, quem eu sou, né? O meu pastor. Então é uma pessoa também que eu jamais gostaria de decepcioná-lo. E eu tenho muito pouco contato pela distância, nos conversamos, mas mesmo assim eu entendo a posição dele de ser o meu líder, né? E eu acho que eu só saio da guarda dele o dia que ele disser para mim, ó, pode ir, eu não quero mais você aqui perto de mim. Aí é outra situação, né? Mas não me sinto à vontade, porque eu sei o princípio da lealdade, da honra, o quanto isso atrai a bênção de Deus. Algumas pessoas às vezes me perguntam, pastor, dá tanto certo o seu ministério, o que o senhor atribui? O senhor é mais inteligente? O senhor é mais capaz? O senhor é mais habilidoso? Eu atribuo a uma graça chamada honra e lealdade. Amém. Os meus líderes sabem disso. Quem me pastoreia, quem cuida da minha vida, sabe que eu tenho isso. E eu creio que isso tem uma bênção especial. Amém. Em todos os sentidos, né? Com certeza. A gente falou da parte ruim, né? Mas eu também quero perguntar da parte boa, né? Qual que é uma das maiores alegrias que o Senhor tem no seu chamado, assim, no seu ministério? Marcou também. Que marcou. Que marca. Gente, o que mais marca é o crescimento das pessoas. Vocês, por exemplo, são alegria. Né? Hoje, né? Hoje, depois de muito investimento. Mas entenderam, né? As pessoas acham, às vezes, por exemplo, vocês são pastoras aqui, trabalham conosco, que existe, às vezes, até brinco com vocês, né? Favoritismo. O favoritismo, né? Quando eu estou exortando vocês, eu sempre lembro, e as pessoas acham que vocês são as favoritas, né? Às vezes temos conversas duras, mas é bom quando a gente vê pessoas, né? Da onde você viu ela iniciar, o exemplo da Fran, o exemplo da Paola, e onde estão chegando como líderes, entendendo o propósito, sem se deslumbrar, sem achar que alcançaram, pelo contrário, né, esse próprio sentimento que eu falei aqui de quem é chamado, eu vejo que vocês têm, não só vocês, tem o Josimar, a Débora, que tem estado conosco há muito tempo, o irmão Nilson e a irmã Angélica, né, hoje são pastores, eu tenho que chamar de pastores, né, são pastores, né, que estão conosco aí há muitos anos, a lealdade, e estarem vendo esse pessoal crescendo, e não só os pastores. Hoje nós estamos aí com 7 casais de supervisores, 14 supervisores que eles não foram só escolhidos, né, pela capacidade, mas principalmente pelo coração, a maneira deles entender a obra. Isso eu me preocupo muito quando eu vejo pessoas, eu tento enxergar o coração delas. Eu tento enxergar o coração, principalmente como elas estão enxergando a obra. Se elas estão enxergando a obra como uma plataforma para o glamour, se elas estão enxergando a posição de liderança como um prêmio, né, um título, como no mundo, porque o mundo é assim, E nós não.
A gente entende que a liderança você vai servir. Não é que você vai ser frouxo, né? Você vai ser firme, mas você vai entender que aquilo ali não é glamour. Aquilo ali não é posição. Você não precisa dar carteiraço em ninguém, você não precisa se impor, né? A sua liderança vem, ela é reconhecida, a sua palavra pesa a partir da autoridade de Deus, mas tem que estar com esse coração, né? Então isso me alegra, ver pessoas crescendo, líderes de célula, pessoas que chegaram aqui, que se converteram 1 ano atrás, estão liderando célula e estão dando fruto, né? Nós tivemos aí 73 pessoas sendo batizadas nas águas e quase 90% dessas pessoas vieram da onde? De células que abriram 1 mês, 3... Teve célula que abriu há 3 meses atrás, 2 meses atrás. Teve uma célula que tinha aberto 2 meses atrás, batizou 4, 5 pessoas, 6 pessoas. Não sei se foi a da André ali. A André também teve. Quantos foram, André? Umas 4 pessoas. 4 batizados, quanto tempo de célula? 3 meses. Gente, tem igreja com 1 ano, 6 meses, 10 meses que não batizou ninguém. E aí chega eles ali que tiveram todo esse processo, debaixo da bênção, da graça de Deus, levaram pessoas ao batismo. Então, isso é o fruto. Porque a Bíblia é clara, tu vai conhecer pelo fruto, gente. Com certeza. É o fruto que conhece, não tem outra explicação. A Bíblia não dá uma outra explicação teológica. Então, isso me alegra, de ver pessoas que chegam, entendem. Me entristece pessoas que estão há muito tempo e não entenderam nada. E não tem nada a ver de conhecimento. Conhecimento não significa obediência. Tu pode conhecer e não obedecer. Pode conhecer Bíblia, pode conhecer versículo, pode conhecer o que tu quiser. Mas obediência é que vai te respaldar naquilo que você é em Deus. Não é o conhecimento. Senão os fariseus, eles estavam entre os 24 anciões. Entendeu? Mas não estavam, eles estavam em último lugar para Jesus. Nem o tempo, né? Porque às vezes as pessoas acreditam que o tempo também vai não existe validar tempo. Isso. Isso é coisa do exército, né? A antiguidade é posto, que é uma expressão que se usa no exército, lá funciona. Na igreja, não. E na igreja nós menos ainda, né? Porque aqui tudo acontece muito rápido. Aqui é tudo muito rápido. A gente vê o final de Judas e o final do ladrão da cruz. Judas teve o privilégio de ser escolhido, chamado, estar ao lado de Jesus. Um cargo de confiança. Um cargo de confiança. E nós vemos um ladrão na cruz que cometeu, sei lá, as piores atrocidades. E Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Acabou. Não existe antiguidade. A parábola, aqueles que começaram a trabalhar mais cedo e os outros que chegaram depois, é bíblico. Então, tudo que acontece é bíblico nesse sentido. Sim. Então, pastor, a gente queria saber também, nesse sentido, se existe uma estação em que Deus esconde o propósito para formar o caráter. E se sim, isso aconteceu com o senhor? Em que fase? Em que estação? Com certeza. Eu acho que a gente é muito pretensioso. O ser humano, ele é pretensioso, orgulhoso. Com certeza. Gosta de holofotes. Eu estou falando por mim e falo por qualquer pessoa, né? Não vou dizer todas, mas existem, vamos dizer, 95% das pessoas são assim. O ser humano é assim. Está dentro dele, é da natureza carnal. E eu acho que é um tempo no nosso ministério que a gente vai passar por eu chamo de o homem invisível. Você se torna invisível, sabe? Você não vai ser visto, você vai fazer as coisas. E aquilo ali é um tempo de Deus na sua vida para ver para quem você está fazendo as coisas. Qual é a motivação? Tem gente que durante essa fase se rebela, cria teorias de chamado, experiências, sai fora, justifica, cria teologia, entendeu? Infelizmente mancha a sua trajetória, porque aquela mancha vai ficar, né? E talvez aquilo ali é o início. Quando começa errado, em algum momento tu vai ter muita dificuldade. Tem conserto? Acredito que sim, né? Mas tem que ter muita humilhação, tem que se humilhar bastante, né? Porque quando você começa a base de algo errado, onde você não fez as coisas certas, não botou no prumo, não botou no esquadro, quando começa a obra a levantar, as imperfeições elas vão ser identificadas ao longo dessa construção. Então, você precisa entender cada estação. Eu tive esse período que eu não era enxergado pelos meus pastores, que eu não era enxergado pelos meus líderes, eu me esforçava, eu até acredito, e olhando hoje, com muita sinceridade, eu estava fazendo melhor que muitos, mas eu não estava sendo escolhido, vamos assim dizer, né? Não é essa a palavra, para posições que eu estava almejando. Mas hoje eu entendo que era didático para mim entender, até para mim amadurecer, que eu não estava fazendo para homens. E eu me mantive debaixo dessas lideranças, porque eu entendia que cada fase do meu chamado, cada estação, eu precisava que os meus líderes reconhecessem esse ministério. Era importante, era um respaldo espiritual daquilo que Deus
estava falando, às vezes até através de algum profeta, mas eu entendia que Deus ia falar com o meu líder, né? Então, eu tive essas fases, né? Tive fases de tristeza. O senhor não se entristecia? Claro que sim. Não compreendia. Teve momentos que eu não compreendi, mas eu entendia que eu não podia sair dali. Que era mais desonroso eu me rebelar, me revoltar, criar uma teologia, criar uma experiência, entendeu? Que eu sei que isso teria um fruto lá frente. E eu também não sou 100% imune, porque eu tive uma situação no meu ministério que, entre aspas, parecia estar resolvido. Eu tive uma liderança uma vez que fez algumas exigências, eu bati de frente, usei da minha influência, do meu carisma dentro da igreja que eu tinha nascido, e aquele líder, ele veio pedir perdão para mim. Na realidade, quem tinha que pedir perdão para ele era eu, mas ele pediu perdão, a gente supostamente se resolveu, né? Ele me abraçou, eu saí de lá orgulhoso daquela reunião, né? Ele era um pastor, um homem já de uma idade, e eu saí de lá e disse, dobrei o pastor, agora ele vai fazer como eu quero. E tudo bem, resolvi seguir a minha vida, abri Shalom, né? Plantamos a Shalom, começamos a Shalom. Um dia eu estou em Marília, né? A igreja ainda tinha suas dificuldades aqui, e eu lembro que isso foi um divisor de águas. Quando eu estou em Marília, está tendo uma mensagem sobre lealdade e honra. E eu disse, cara, isso aí não vai me pegar, porque eu tinha esquecido desse episódio. A gente esquece, mas Deus não esquece. Né? Tem uma expressão no mundo, quem bate, esquece. Quem apanha, né? Mas Deus apanhou. Não, Deus não apanhou, mas ele foi afrontado através da tua deslealdade, porque Deus não tolera. Deslealdade Deus não tolera. E aí o que acontece? Eu esqueci, porque para mim tinha resolvido, nós tinha, entre aspas, se perdoado. Na realidade eu queria sair por cima, eu queria sair, né, o orgulho. Não, ele não está entendendo quem eu sou e tal. E lá Deus falou comigo no meio da mensagem, eu estou recebendo a mensagem, estou escutando e estou assim, né? Não é para mim, não é para mim, não é um espelho, é uma janela. Eu estou olhando quem é. Daqui a pouco aquela janela virou um espelho na minha frente. Pena que o irmãozinho não está aqui hoje para ouvir essa palavra. Terça-feira nós falamos, né, que a palavra é um espelho, ela não é uma janela, é um espelho para você se enxergar e não para enxergar os outros. E aí o que acontece? Naquele momento ali, a Bíblia virou aquela palavra virou um espelho para mim, e Deus disse assim, você... É você sim. É você sim. E Deus me trouxe à memória aquele pastor que eu tinha esquecido dele. E disse, você desonrou, você manipulou, e você fez algo que eu acho muito grave, que a Bíblia diz assim, não use o nome de Deus em vão. Que muitas pessoas ainda usam o nome de Deus em vão. Deus jamais falou, Deus nunca falou, é a tua carne que está falando e tu põe na conta de Deus. Isso é usar o nome de Deus em vão. Isso é usar o nome de Deus em vão, quando Deus não falou. Isso é uma responsabilidade que todo cristão precisava entender isso. Com certeza. Entendeu? Pastor, mas eu senti, então seja claro para as pessoas, Paola, eu não sei se é Deus, mas eu estou sentindo algo, se faz sentido para ti isso aqui. Agora as pessoas, elas criam coisas e usam o nome de Deus em vão. Né? Põe na conta de Deus. Então, muitos até usam isso, né? E aí Deus disse assim, você vai voltar lá e você vai fazer o caminho de volta e você vai se humilhar. E eu lembro que depois eu tive uma experiência no carro, quando nós estávamos voltando, daquela leva ali só está o Nilson, né? O Nilson lembra, pastor Nilson. E nós retornamos, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu disse para Elisandra, eu preciso procurar o pastor Aníbal Kiefer, que é o pastor que me pastoreava naquela época. E ela disse, por que eu preciso pedir perdão para ele? Eu disse, aquela história lá atrás, eu disse, eu achei que estava resolvido, mas Deus disse que não está resolvido, está na conta lá. Que legal. E eu fui procurar esse pastor, ele é um pastor, hoje ele está, até nem sei se ele ainda é vivo, né? Porque ele é muito velhinho, e era muito velhinho na época, já não estava mais pastoreando, ele nem lembrava de mim. E eu lembro quando eu bati na porta da casa dele, ele ficou me olhando assim, e eu disse, pastor Aníbal, o senhor me conhece? E ele disse, olha, ele pastoreou muitas igrejas, né? E eu acho que talvez eu fui o menor problema da vida dele, que ele já deve ter passado por outros rebeldes, assim, piores, né? Outras frustrações também. E ele me recebeu na casa dele, aí ele lembrou da história, ele disse, mas a gente não tinha se acertado? Olha só o coração dele. A gente não tinha se acertado? Eu disse, pastor, talvez o seu coração ficou em paz, mas o de Deus não. Deus não gostou da minha atitude. Que legal. Porque tem uma palavra que fala sobre isso, sobre os líderes que te lideram, né?
E que você não pode ser pesado para esses líderes, porque isso não vai cair bem. Não vai cair bem como? Deus não vai te enxergar bem. Que não seja pesado, que você não gere tristeza para os seus líderes. Eu sempre lembro dessa palavra quando tem uma autoridade sobre mim, independente de quem for. Que eu não posso me tornar uma engrenagem pesada para liderar, porque Deus não vai me enxergar legal com isso. Com bons olhos. E tem gente que parece que faz questão de não botar uma graxinha nas engrenagens. Não botar um desengripante. Entendeu? Para fazer o negócio ficar pesado, né? Então eu tenho isso em mente. Então eu disse para aquele pastor naquele dia, pastor, talvez para o seu coração ficou resolvido, mas para Deus não, porque Deus falou comigo lá em Marília agora. Ele ficou chocado. Ele ficou chocado, né? E aí ele lembrou, e a gente orou, ele orou por mim, eu me ajoelhei na frente dele, me ajoelhei na frente dele para pedir perdão, né? Ele me abraçou, choramos junto, e eu percebi o céu se abrindo de uma maneira tão poderosa sobre o meu ministério, né? E não estava ruim o meu ministério, mas parece que tinha alguma coisa que me travava. Virada de chave, parece. Né? Era uma brecha, porque a gente esquece, gente. Então, ali o meu ministério rompeu, a igreja começou a crescer, houve um mover muito grande na igreja, e a partir dali a Shalom, né, tá nesse crescimento. Então eu entendo hoje, na minha visão, na minha maturidade espiritual, o peso dessa contrariedade, você estar debaixo de uma liderança e você ser uma contrariedade, entendeu? Porque você só vai ter o respaldo bíblico para contrariedade, você se sentir contrariado, se aquela liderança fazer você desobedecer a Bíblia, não os teus caprichos. Ah, mas eu acho que a parede da igreja teria que ser a branca. Ah, mas o pastor quer amarelo. Eu não gosto de amarelo. Não, meu. Só vai poder contrariar a tua liderança no momento que ele fazer você pecar, que ele querer que você, entendeu? Mas e se Deus falou comigo? Se Deus falou comigo e não falou com o meu pastor? Primeiro lugar, Deus não é bagunça. Vamos lá. E o teu Deus é o Deus dele. Se falou contigo, pode falar com ele também. Então Deus não é bagunça. Deus, quem instituiu a hierarquia? Foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus. Quem é que instituiu anarquia? O que é anarquia? Anarquia é cada um faz o que quer. É simples assim. Isso é anarquia. Cada um faz o que quer, todo mundo é livre, ninguém é nada, ninguém presta conta para ninguém. Isso é anarquia, gente. Deus instituiu hierarquia. Tem hierarquia nos céus, tem hierarquia ministerial, tem liderança. Está tudo lá, os líderes estão lá. Fala de obediência, submissão, até nos relacionamentos, casamento tem hierarquia. Quem instituiu a anarquia, a gente sabe quem foi. Por que Deus vai pular? Você imagina, eu aqui liderando, né, a Franciele, um exemplo clássico do louvor, ela é a líder do louvor, eu coloquei ela como líder do louvor. Aí eu começo a falar com o pessoal do louvor e não falo com ela. Será que eu estou sendo alguém que respeita a hierarquia que eu mesmo criei, ou eu estou bagunçando ela? Aí eu chego lá, chamo o Mariel, Mariel, eu quero assim, 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 assim. E tu vai fazer assim, porque a Fran não vai entender. Não é mais fácil eu ir lá, então, se eu não estou me agradando da Franciele, eu quero que aquele grupo tenha um outro viés. Eu, como Deus, né? No caso, eu não sou Deus, mas, né? Como líder, como quem está acima, em retirar a Franciele e botar quem eu quero ali? Com certeza. Por que eu vou criar confusão ali no meio? Então, confusão não vem de Deus. Perfeito. Confusão não vem de Deus, entendeu? Ah, mas tem que... Não, eu entendo que Deus, ele cumpre essas hierarquias. Eu jamais, né? Eu já recebia convites, mesmo quando eu estava debaixo de autoridades, eu sempre pesei isso, né? Uma vez eu fui chamado de tolo, né? Para não usar a expressão burro, mas alguém me chamou de burro porque eu recebi uma proposta e eu estava debaixo de uma hierarquia e eu disse, eu não vou. Ele disse, mas você não vai aceitar essa... Não vou. Cara, olha só, pensa assim, tu vai ser isso, vão te dar isso, vão te dar aquilo, tu vai ser tal, vão te reconhecer. Eu disse, eu não vou. E posso dizer, se eu tivesse aceito aquela proposta, talvez num primeiro momento, nos primeiros anos, talvez ia ser bom, mas eu não estaria onde eu estou hoje. E a proposta era boa, hein? Era bacana. Só que eu não me via sem a bênção da minha liderança. Entendeu? Porque eu entendo isso. Não, gente, não tem confusão no reino. As pessoas querem criar teologias, querem criar coisinhas. Não existe. Deus sempre vai falar. Ah, e se o fulano? Deus arranca fora. Se Deus tem um chamado na vida da Paola e eu vi que tem um chamado, eu vou contrariar. Quem é que está lascado nessa história? Ela precisa fazer alguma coisa contra mim? Não. Saul tentou, né?
Saul. E o que aconteceu no final? Saul tentou, ele viu que Deus tinha escolhido Davi, ele tentou de todas as formas Todas as possíveis. formas impedir. Davi não se rebelou, Davi Não. se manteve debaixo da autoridade dele. Quem entendeu que era E olha levantado só, por Davi Deus. tinha respaldo de um profeta. Com certeza. Imagina, gente, foi a maior autoridade da nação e ungiu ele. Davi tinha o respaldo do povo porque o povo amava Davi. Quando Davi vinha das batalhas, o povo cantava. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Entendeu? O Saul estava sendo injusto com Davi, sim. Então, as pessoas estavam falando assim, cara, Estavam esperando, na verdade, que ele fizesse só que algo, Davi, né? Davi tinha muito claro os princípios do rei. Ninguém quebra princípios. Ninguém quebra as leis espirituais. Entendeu? Então Davi se submeteu. Eu acredito que até as pessoas que estavam à volta dele não entendiam. Sim. Cara, esse cara tá te perseguindo, esse cara tá te impedindo. Sai de baixo, mata ele, acaba, assume o reino. Eu acho que Davi entendeu aquilo que o Senhor entendeu depois, porque Deus levantou aquela autoridade, né? Tipo, Deus, e daí Davi... Deus é hierárquico. Ele sabia que Deus em algum momento ia remover Saul. Ele não Exatamente. precisava fazer isso. Perfeito. E quanto mais Saul fosse injusto com ele, mais ele saberia que Deus ia Longe remover. de mim Por quê? Porque tu levantar sabe que tem a justiça. Tu crê na justiça de Deus. Você só faz as coisas fora dos princípios espirituais quando você não crê que Deus é justo. É verdade. Porque a justiça de Deus não é no nosso tempo. Deus não age na nossa justiça, ele age na justiça dele. É verdade. É que às vezes a gente está colocando a nossa justiça acima de Deus. Por isso que eu digo, mano, Colocando Deus como injusto. Deus é justo, ele está julgando a nossa causa. Vamos entrar em juízo. Entendeu? Se tu tá certo, eu tô errado, né? Moisés não fez isso com a Miriam e com Arão, né? E olha o que a Miriam falou. Se Deus fala com Moisés, também fala comigo, eu também sou profeta. Só que Deus deu uma repreensão nela. Deus deu uma repreensão e disse, não, eu não só falo com Moisés, é face a face. É pessoalmente. É diferente. Ele tinha uma hierarquia. E aí, o que aconteceu com ela? Ela ficou leprosa. Mas ela achou que porque ela estava sendo usada como profeta, que se Deus falava com Moisés, falava com ela, e tu pode acreditar, esse pensamento, o pensamento de Miriam, a síndrome de Miriam, ela permeia ainda muita gente. Mas Deus me usou, Deus falou comigo, por que tem que... Não é essa a questão. Quase levantando uma anarquia de novo, né? É uma anarquia, gente, entendeu? Não tem nada a ver. Deus fala comigo, fala com o pastor Domingos. Se Deus fala com o pastor Domingos, fala comigo. Se Deus fala com o pastor Giovanni lá de Cedif, fala comigo também, eu sou homem de Deus. Ei, não confunda as coisas. Não confunda as coisas. Isso não me dá salvo-conduto para pular por cima de hierarquia, até porque você vai virar um líder, você é um líder. E você vai ser... Não, e é justamente a pergunta que nós tínhamos preparado para o senhor, né? Se o senhor acreditava que tinha algum processo, né? De Deus, que Deus nunca pula um processo na nossa vida, Não. que Deus nunca pula para nos dar algo valioso, alguma responsabilidade. A gente atrasa os processos de Deus na nossa vida. A gente atrasa, não é Deus que atrasa. Como que eu atraso? Pulando a estação. Quando eu pulo a estação, o que acontece? Caminho de volta. Gente, uma vez eu errei o caminho. A primeira vez que eu fui para Marília, eu errei o caminho. Em vez de ir para São Paulo Oeste, eu fui para São Paulo Capital. Eu percorri 150 quilômetros quando nós nos demos conta, eu e o pastor Nilson, e nós tivemos que retornar mais 150, deu 300. Nós tínhamos uma previsão de chegar em Marília 5 da tarde. Nós fomos chegar 10 da noite. Ei, tem gente que Deus tem uma previsão para o ministério dele, mas pelas precipitações, pela obstinação, ele vai prorrogando para frente aquilo que ele deveria viver antes. Então é gente que atrasa, entendeu? Pastor, não era para mim ser um pastor de uma igreja? Talvez não era o momento. Aí você foi lá, se rebelou, porque essa é a palavra certa, se usou de manipulação, manipulou a situação, porque tem coisas que é óbvia, não precisa nem uma criança de 2 anos percebe a manipulação, montou aquele negócio lá, e talvez era para você ser um pastor, mas no tempo de Deus. Aquilo que você era para você viver daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai passar a viver daqui 20 anos, porque você vai ter que em algum momento reconhecer isso e fazer o caminho de volta. Infelizmente tem gente que atrasa, porque eu acredito que eu atrasei meu ministério
com essa situação desse pastor, era para mim estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, talvez alguns anos antes, né? Graças a Deus caiu a ficha, fiz o caminho de volta, entendeu? Mas até eu reconhecer isso passou quanto tempo? Sim. Sim. E as coisas travaram, entendeu? Mas tem gente que nem isso reconhece. Tem gente que, infelizmente, o que faz? Essa pessoa, ela fica obstinada. É o pecado da obstinação. Que é quando você acha que você está certo, você criou aquela narrativa, você criou aquele sofisma que Paulo falou, você construiu aquilo, só que você vai atrasar. E o tempo vai provar isso. O tempo vai mostrar quando você vai passando os anos e as coisas não vão acontecendo, as tuas expectativas vão sendo frustradas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente está entre o chamado e a ponte, e o propósito está a ponte. Quando você está alcançando o propósito, você não tem frustração em relação àquilo que você está fazendo. Você pode ter frustração com pessoas, isso é normal, as pessoas vão te decepcionar, mas não com o propósito. O propósito, Deus vai sempre te surpreendendo. Que legal. Eu tinha a certeza disso aqui, desse complexo. E esse é um medidor, né? Eu tinha essa certeza desse complexo. Só que para mim, daqui 10 anos, Deus fez antes. O que ele fez? Ele me surpreendeu. É verdade. As minhas expectativas foram surpreendidas. Agora, quando a pessoa está... como se fosse a prova real, né? Cada ano Deus me surpreende. Esse ano nós tivemos um crescimento, do início de janeiro até agora, vocês sabem, né? Nós explodimos em crescimento de células. Foi um mover assim, de crescimento, de multiplicação, porque além das nossas expectativas. Com certeza. Eu esperava chegar em 100 células, talvez no final desse ano 2026. Nós chegamos muito antes, entendeu? Então aqui, a cada ano, o que eu vejo no meu ministério, no ministério da Shalom, da igreja? Deus a cada ano nos surpreendendo. Agora tem gente que infelizmente a cada ano se decepciona. Meu Deus, não foi do jeito que tinha que ser, tá ruim a coisa, o ano não anda. Todo ano é uma tortura, né? Tem problema? Tem. No final de ano, meu Deus, É. tá terminando o Quando ano. que nós vamos sair desse deserto? Quando que não sei o quê? E aí vincula essa frustração humana a Deus, como se Deus frustrasse a gente. Mas Entendeu? Não é, às vezes tu quebrou um princípio, tu não entendeu onde é que de tu... uma obstinação. Uma obstinação, pecado da obstinação. Eu e a Elisandra, a gente tem isso muito claro. Quando tu tá obstinado, vai, mano. Não perca o tempo. Não é perseverança, é obstinação. Perseverança é você estar naquilo que Deus mandou você fazer. Se Deus mandou você ficar ali, seja perseverante ali. Fica onde você ficou. Ah, mas não é o glamour que eu queria, mas é aí que Deus te quer. Seja perseverante. A perseverança na submissão, ela é poderosa. Porque não é fácil. Perfeito. Pastor, a gente falou sobre esses acelerados que tentam pular processo. E agora eu queria falar um pouquinho dos que são marcha lenta. Queria falar um pouquinho sobre passividade. Meu Deus, estamos na série. Que inclusive é a série que a gente está fazendo na nossa Terça Fire. Tá incrível, toda terça-feira a gente vem com um tema relacionado à passividade. Tem mais duas, ó. Mais duas? Ó, tem que- spoiler, eu não sabia que era só mais Duas ou três agora, não sei. Então, pastora, a primeira pergunta relacionada à passividade é como diferenciar a espera em Deus de usar Deus como desculpa para não agir. Espera em Deus. É tipo, não, como é que o senhor identifica a pessoa? Não, pastor, eu estou esperando em Deus. Mas, na verdade, ela está usando Deus como desculpa para não agir. A palavra do teu líder tem peso nisso. Teu líder, ele vai te apontar isso. A tua liderança, ela vai te dizer se você... E aí você tem que ter essa humildade de ouvir o teu líder. Cara, será que eu tô passivo? Será que eu tô esperando em Deus? O teu líder, ele vai sempre ser um marcador de time na tua vida. Né? Quantas vezes eu falei com vocês e vocês disseram, não é o tempo. Eu disse, é o tempo, é agora. E ao contrário também. Não é o tempo, meninas. Não é o tempo. Né? E vocês viram a assertividade, vocês são um exemplo clássico disso. Verdade. Então eu acho que os nossos líderes, né, eu sempre quando eu vou ter um desafio grande, né, eu fico, será que é a hora, será que não é? Eu consulto a minha liderança, as pessoas que estão sobre a minha vida, para eles entenderem, para eles me fazerem entender esse momento. Isso é um aconselhamento de liderança com líder. Então, só que tem gente que ignora os líderes, né, ou se precipita ou fica passivo. Tem gente que a gente está olhando, que a pessoa vem e pergunta, pastor, eu não sei, eu tô com medo. Não, vai que Deus está te Vai mandando. com medo mesmo. Vai que é a hora. E aí a pessoa, pastor, bem como o senhor disse. Tem outros que tu vê que tá acelerada. Não, porque eu recebi, não sei o que. Diz, mano, vai com calma. Porque é o olhar de quem tá de fora.
entendeu? E se ele está te liderando, ele te conhece, ele sabe quem você é, entendeu? Então, é igual pai e mãe. Pai e mãe sabe quando a gente está devagar e quando a gente está... É verdade. Né? Quantas vezes meu pai, calma aí, cara, calma aí, segura aí o teu balanço. Segura o teu balanço aí, tu tá demais. Daqui a pouco ele olha, cara, tu tá muito parado, né? Então, aí quando você começa a ouvir os pais, você vai entendendo o time. E o mais interessante disso tudo é que tanto o precipitado quanto o passivo, eles vão ir para o mesmo caminho, mesmo que a velocidade deles seja totalmente diferente. Tem a perda de tempo, né? Tu vai para longe do propósito. Pô, tu perde tempo ou tu vai pro nada, né? Não dá em nada aquilo ali. Exatamente. O quão importante é essa questão que o senhor falou de estarmos em comunhão, de estarmos na igreja, de estarmos debaixo de uma liderança. Deus não chama ninguém parado. Deus não chama ninguém sem atividade, né? Mas no sentido de estar dentro, né? Porque como que tu vai receber um alerta? Como que tu vai receber... A pessoa está afastada da igreja, afastada da liderança, afastada dos cultos, tá em outra vibe. Exatamente. Mano, para te ouvir vozes sozinho. contrárias é absurdo, entendeu? Então, é difícil isso, é verdade. Isso aí que tu falou é verdade. Então, a pessoa ela tem que estar inserida, ela tem que estar ali no meio. Tu vê, o pastor Danilo, ele recebeu um chamado fantástico, uma igreja fantástica, né? Mas ele estava inserido, ele estava liderando o DIP, ele estava num momento melhor do DIP em Marília, né? Deus fala com ele, falou. Aí ele olha e diz, eu vou esperar agora Deus falar com o meu pastor. E Deus falou com o pastor Domingos. Entendeu? Era o time. Deu, encerrou aqui. Né? Agora você vai para uma outra fase. Cumpriu as etapas e as estações. Hoje ele pode levar o pastor Domingos a Bauru. Né? Coisa linda o pastor Domingos lá. Às vezes eu vejo os vídeos. A honra que ele fez, a honra que ele tem, o pastor Domingos respaldando ele. Entendeu? Gente, isso aí é fantástico, entendeu? Isso não tem preço no mundo espiritual. Verdade. Pastor, ainda sobre a passividade ali, hoje, qual que é a maior distração que o senhor enxerga nosso contexto de igreja para os cristãos, para eles não viverem esse chamado? Dentro da passividade, o que o senhor acha que tem de distração aí, que a galera está se acomodando e não está querendo viver? A passividade ela tem muitas origens, né? Tem a distração do mundo hoje, tem muita atividade fora, né? Sim. E as pessoas criam coisas, então as pessoas hoje estão criando uma situação de um ativismo dentro da igreja. Ah, tem um ativismo dentro da igreja. Ah, a igreja tem um ativismo. É muita... Gente, abre o teu Instagram e vê teu ativismo no Instagram. Ninguém está falando sobre isso. É um absurdo você perder 3, 4, 2 horas. 2 horas, gente. Mas a realidade hoje não é 2 horas, né? Não, eu tô falando já é absurdo. Exatamente. Ninguém está falando disso aqui, entendeu? Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para evangelizar, eu não tenho tempo para ir no culto. Aí eu tô falando disso aqui. Aí vamos lá, para os streamings. Com certeza. Netflix. O cara tem disposição de fazer, e eu não tenho nada contra, né? Estamos demonizando. Não estamos demonizando, mas a pessoa quer fazer uma maratona de seriado e não quer fazer uma maratona na igreja. Com certeza. De evangelismo, entendeu? Mas eu preciso... É outra desculpa que eu vejo. Eu preciso cuidar da minha família. Os tempos de qualidade. Meu tempo de qualidade. Beleza, eu concordo. Sabe o que é tempo de qualidade? Para mim não é uma televisão com a família. Não é nem um cinema com a família. Isso é entretenimento. Ok? Que você também tem que ter com a sua família. Mas o tempo de qualidade com a família é diálogo, é conversa, é mesa. Mesa, gente. É sentar na mesa. E para ter mesa, às vezes tu não precisa nem ter mesa. Não precisa ser literal. Não precisa ser literal. Mesa é isso aqui. Não precisa ter dinheiro. Mas eu não... Faz uma pipoca. Faz não sei o quê. Chimarrão. Isso é tempo. Entendeu? Isso é tempo de qualidade. Aí eu te pergunto, como alguém diz, eu tenho que ter tempo de qualidade. Aí o cara leva o filho para o cinema, o filho vai para o cinema, ele senta na praça de alimentação, ele pega o celular, ele compensa dando coisas para os filhos, roupa, não sei mais o que, não, vou te levar numa loja, eu tenho que ter tempo com meu filho. Não, tu tem que ter tempo de qualidade. Tempo de qualidade é você e seu filho, né? Brincar junto,
sentar numa mesa para falar A sério. galera tá deixando de investir no seu Eu chamado fiz aqui um desafio uma vez pra aqui. se distrair com esse tipo É distração, entendeu? É distração. Então, assim, eu sempre digo, cara, tu quer ter tempo? Desafia a tua família a fazer uma refeição, né? A ter uma brincadeira de mesa com os teus filhos, né? Uma coisa saudável ali, um tempo de Bíblia junto. Isso também é tempo de pegar a Bíblia, discipular teus filhos. Só que as pessoas elas estão confundindo as coisas, entendeu? Quem está coerente, não está embriagado, que há uma embriaguez nessa loucura que eu vejo as pessoas repetindo, e tu fica olhando assim, cara, meu pai não tinha dinheiro para nada, corria igual um doido, trabalhando, entendeu? Tinha que trabalhar porque não tinha condições, nós não tinha metade dos entretenimentos, shopping para nós era um negócio inviável, né? Outros entretenimentos eram inviáveis. Só que eu tive muito tempo de qualidade com meu pai nunca deixou de estar na igreja e nunca nos deixou também de nós estarmos na igreja, e a igreja é o melhor lugar para a família. Amém. Porque lá na igreja é que nós vamos ter a direção para a família, para os filhos, para os pais, né? Não é me desculpe, com todo o carinho que eu acho necessário, não é entretenimento que dá isso. Tem gente que vai para o entretenimento e dá briga lá, vira uma confusão em família, é uma discussão, sai brigando, volta brigando. Cara. Não, e às vezes até a questão, né? Ah, mas a minha família é o meu chamado, mas aí não quer trazer a família para a igreja também. Uma vez eu atendi um casal que eles chegaram na igreja destruídos, o casamento deles destruídos. A igreja, a imersão, os ministérios, restauraram o casamento deles. Aí depois que o casamento estava restaurado, ele achou que a igreja estava pesada para o casamento dele. Loucura. Aí eu preciso ter mais tempo para o casamento. O que aconteceu? 1 mais 1 igual a 2. Voltaram pedindo ajuda. Eu disse, vocês esqueceram aonde o casamento de vocês foi restaurado? Não foi no entretenimento, porque antes de você chegar na igreja, vocês tinham muito entretenimento e a vida de vocês estava uma bagunça. E foi aqui que Deus restaurou a vida de vocês, restaurou o casamento, só que vocês esqueceram disso. Foi aqui que você passou a respeitar a sua esposa, ela passou a te respeitar, você passou a ser um bom pai, você é uma boa mãe, foi aqui. Aí você agora olha e diz assim, eu preciso ter tempo com a minha família, e você acha que não precisa mais estar na igreja. Não existe isso. Né? Então acho que tem... A Bíblia diz assim, tem tempo para todas as coisas. É só você... Só que onde é que eles querem mexer no tempo? A tua vida em comunidade de fé. É ali que eles têm. E isso eu digo com todas as palavras, sem medo de errar. É uma estratégia diabólica. Com certeza. Tirar as pessoas de dentro da comunidade de fé. O tempo delas na comunidade de fé é isso que nos consolida, é isso que nos dá esperança, é isso que nós afiamos, ferro afia ferro, para estar firme em Jesus. Com certeza. Falando nisso ainda, pastor, muitas pessoas falam sobre perseguição da igreja, né? A gente vê muito na Bíblia. Hoje, pelo menos aqui no Brasil, isso não é tão forte como antigamente, as pessoas morrerem por causa do cristianismo, enfim. Só que as pessoas têm esse medo, né? Do posicionamento, enfim, da perseguição, enfim, hater, nesse sentido. Mas queria que o senhor falasse para nós o quão perigoso é a zona de conforto comparado à perseguição. Daí a pergunta é nesse sentido, a zona de conforto pode ser mais perigosa que a perseguição? Com certeza. E por quê? Porque a perseguição te tira da zona de conforto. Quer ver o irmão começar a orar? Gera uma luta na vida dele. Gera uma dificuldade pra ele. Gera uma dificuldade. Tu vai ver se ele não fica espiritual. Se ele não vai questionar o pastor por que está tendo pouca campanha de oração na igreja. Entendeu? Está tudo certo, gente. Está tudo bem. A distração, ela é o entretenimento, entre aspas, a paz que o mundo dá, né? Não a paz de Jesus, porque a paz de Jesus é no meio da tribulação, tá? Com certeza. Excede todo o entendimento. Ela gera em nós um comodismo muito grande. As pessoas passam a estar acomodadas, entendeu? E daqui a pouco o que elas faziam com mais ênfase no evangelho, elas começam a reduzir e as coisas começam a dar errado, entendeu? A perseguição não, a perseguição te joga nos braços de Jesus. Porque, mano, chega uma hora que tu tá sendo perseguido, há uma perseguição, tu não tem para quem recorrer. Tu vai recorrer para quem? Pro teu pai, pra tua mãe? Pro governo? Para quem? Não, tu vai recorrer a Jesus, aí tu vai, cara, eu vou ter que confiar em Deus. Com certeza. Ponto. Então eu acho muito mais perigoso essa zona de conforto, essa maré boa, né? Que não tem tempestade, de as pessoas Porque, tirar um soninho ali. Exatamente, porque assim, ó, se tu não tá incomodando,
o inimigo da tua alma é porque tu tá a favor dele. E a Lembrando gente que tem o muro, Jogar no mesmo time. o muro também pertence E eu ao vou usar diabo. uma palavra bíblica, tá? A gente tem que transtornar o mundo. Verdade. Porque esse é o exemplo da igreja primitiva. Não são esses que estão transtornando o mundo? Não chegaram aqui para pregar agora? Quem são esses perturbadores aí, hein? Os perturbadores de Israel. É né? verdade. Com certeza. E é engraçado, assim, que as pessoas, elas normalmente afirmam com tanta convicção a respeito de eu nasci para viver isso. Eu nasci para esse chamado, eu nasci para nós. Mas quando chega na hora, de fato, de tu imprimir toda essa intensidade, toda essa convicção, por vezes as pessoas estão ou passivas, ou distraídas demais, ou confusas demais, né? E acabam não imprimindo toda essa convicção que aparentemente elas têm, né? Do seu chamado, né? Então, e esse é um dos próximos assuntos que a gente quer falar também, que a gente falou sobre viver propósito, a gente falou sobre ponte do propósito, a gente falou sobre passividade. Mas agora a gente queria falar um pouquinho também a respeito de tu não viver o propósito, né? Estar fora do chamado do Senhor. Que por muitas vezes a gente vê pessoas até bem-sucedidas em outras áreas, mas frustradas porque não estão Não está vivendo o propósito. vivendo o propósito. O senhor já conheceu alguma? Muita gente. Toda semana no gabinete Sempre pastoral. no gabinete pastoral tem alguém. Não, é verdade. Tem muitas pessoas que tu pode ter sucesso em várias coisas na sua vida, mas existe vamos assim dizer, né? Vamos botar nessa categoria um tipo de sucesso espiritual, que é espiritual, é de propósito, de existência, né? E não significa que isso seja só dentro da igreja, tá, gente? Eu acredito hoje que tem pessoas que estão trabalhando secularmente e entenderam que o seu trabalho secular Vocação, né? é para o reino. E estão sendo muito bem. Ela não é pastora, ela não tem título de pastor. Mas dentro da sua esfera ela está fazendo a diferença. Exatamente. É para as pessoas também desmistificar isso. Né? Às vezes tu não foi chamado para ser um pastor de igreja, mas você foi chamado para ser um profissional liberal que dentro da sua área de atuação e de influência você vai exercer aquilo com muita propriedade. Nós temos muitas pessoas assim, né, que exercem dentro da sua área de influência, né, um jogador de futebol, um promotor de justiça, um juiz, entendeu? E ele leva o rei, um professor. Eu era muito satisfeito com a minha profissão de professor, eu conseguia cumprir ali. Não era só o meu ganha-pão, entendeu? Claro e é visível, pastor. É visível. Pastor é pastor e professor, né? Então é visível isso. Então, eu só fiz essa opção, né? Tive que fazer essa opção, porque eu levei, você sabe, até o último momento as duas coisas e saí com muito pesar da minha vida em magistério, lecionando, dando aula, né? Porque eu via lá dentro, cara, eu dizia, eu não trabalho, né? Aquilo para mim não é um trabalho, entendeu? Acho que quando tu acorda de manhã, assim, aquilo ali... E não tem a ver tanto a questão financeira. Óbvio que isso é bom, mas no sentido... Não, a realização não é financeira, é uma realização pessoal. É de dentro pra fora. Tu te sente pleno em Deus fazendo aquilo, entendeu? Então, eu acredito também que há pessoas. Então, por isso que tirar o sapo para botar ele a voar vai ser um BO, entendeu? Cara, tu não é pássaro, tu é um sapo, tu é pra estar na lagoa. Né? Ou tu pegar o pássaro e largar ele na lagoa, vai dar um BO. Eu tenho um exemplo disso que o senhor falou sobre cumprir o propósito, fazer a diferença, cumprir o ID sem estar dentro da igreja. Vocês sabem, né, que quando eu vim para Shalom, eu me batizei e fiquei a metade do ano vivendo a minha vida como se nada tivesse acontecido, até tomar essa decisão. E uma das coisas que impactaram muito a minha decisão de entrar pro corpo mesmo, além do incentivo do meu marido e da influência dele, foi o trabalho onde eu estava. Eu trabalhava em telemarketing e o líder da minha equipe, ele tinha acabado de se converter. Só que ele era um cara ele entendeu. Então, teve um dia em específico que a gente ia fazer a surpresa para uma colega e tinha que trazer ela para nossa sala. E alguém disse, não, mente que não sei o quê. Ele disse, não, aqui a gente não vai mentir.
Porque mentira é tal. E aí ele trouxe todo mundo. Eu disse, cara, esse cara tem um princípio, que vergonha. Vai fazer 13 meses que eu me batizei e eu tô da mesma forma. A gente não conseguia cumprir a meta no final do mês, a gente só via ele indo no banheiro. Ele vivia o reino. Quando voltava do banheiro, ele tava com a cara cheia de lágrima, com o joelho manchado, porque o cara entrava no banheiro pra orar. Eu disse, cara, eu preciso... Ele não precisa virar um líder ou um pastor para fazer isso. Cara, isso é viver o propósito. Legal. Enquanto o senhor falava, eu lembrava, esse cara, ele realmente entendeu. E eu preciso entender também. Então, a partir disso, eu disse, meu Deus, eu vou dar jeito na minha vida. Eu preciso... Preciso mudar de vida de verdade. Lá. Isso aqui é ser cristão. Isso. Né? E não dizer que se batizou. Não, e como é importante, né, a gente ter pessoas assim espalhadas na sociedade. Cumprindo o seu chamado, cumprindo com convicção aquilo que foi criado para fazer, né, dentro da sua esfera. Faz todo sentido. Aqui dentro da igreja é um local de reunião. Nós temos muitos líderes que exercem esse ministério de reino, né, nas profissões, e estão trazendo pessoas, empreendedores, empresários, que eles estão lá, eles estão aplicando os princípios do reino nas suas empresas, estão dando testemunho do que Deus está fazendo, né? Vários aqui às vezes sentam comigo, pastor, comecei a aplicar, comecei a querer ganhar os meus funcionários, a entender que aquele ambiente ali é um ambiente que eu vou glorificar a Deus, e a gente tem muitos exemplos aqui na igreja disso. Pastor, e quais são os primeiros sinais de que alguém começou a negociar a sua vocação para o Senhor? Começou a negociar. Primeiro é quando ela começa a olhar para o seu umbigo. Isso é um primeiro. Quando ela começa a olhar para o seu umbigo, para o seu ego, é muito claro isso, é muito, muito notório, qualquer pessoa percebe, né? Porque existe um sentimento altruísta dentro do chamado, né? Você não está pensando no que você vai ganhar, você está pensando, você está perdendo às vezes, entendeu? Isso é muito forte. Na verdade, você perde mais para ganhar. Perde mais para ganhar. O evangelho você perde aqui para ganhar lá na frente. Isso é muito claro. Né? A Bíblia diz sobre quem quer ganhar a vida vai perder, quem quer perder vai ganhar. Não é prestígio de cara, não é, sabe, reconhecimento. Isso aí vai vir depois, né? Isso vai vir muito depois. Então você primeiro perde. E quando a pessoa começa a olhar para essas coisas, posições, o que é melhor para mim? Cargos, se sente menosprezada porque talvez as suas expectativas não foram correspondidas, né? Eu costumo dizer que aqui na Shalom, uma coisa que eu olho muito não é a capacidade, porque eu creio no Deus que capacita. Eu creio no Deus que capacita, né? Ele é poderoso, né? Mas como assim? Mas como a pessoa não entende? Cara, ele capacitou uma mula para falar, filho, não vai usar você. Pelo amor de Deus. Olha pro nome do seu lado e fala, mula. Fica em paz, fica em paz. Porque eu sou profeta, a mula também é, fica tranquilo. Tá? Então, assim, mas o coração, o que Deus estava vendo em Davi era o coração. Porque ele, humanamente, gente, ele não passaria nas exigências de rei lá. O Samuel estava desprezando ele, na verdade. Né? Samuel só escolheu ele porque já não tinha outra opção. Entendeu? Samuel só deu o aval porque se botasse ele primeiro, Samuel ia olhar assim. Esse aí? Não. Né? Veio primeiro diante dos olhos do Samuel os prováveis, os que tinham requisitos, o que bonito, alto, forte, entendeu? Então o coração da pessoa para a liderança, hoje eu digo para todos os pastores líderes, é o coração. Com certeza. O coração das pessoas. Quando você enxerga aquele coração que quer servir, que a pessoa não está nem aí para cargo. Às vezes vou ser bem sincero, eu sou intencional. Todos os líderes que vão ver, eu sou intencional. Nos mínimos detalhes porque Jesus era intencional. Verdade. Jesus fazia perguntas retóricas, que ele já tinha a resposta. Ele era intencional. Sim. Entendeu? Ele queria ver o coração das pessoas. Quando ele enxergava um coração, ele parava a multidão. Opa, tem alguém diferente aqui. Tinha outros que ele disse, não, isso aí tem que ser tratado. Esse coraçãozinho é arrogante, esse coraçãozinho é soberbo. Esse coraçãozinho tem, sabe, se sente, tem que ter cura, tem muito complexo tem gente com complexo de inferioridade, né? Falta de paternidade, entre outras, mas precisa ser curado, não é o cargo que cura as pessoas. É igual casamento, eu digo, se tu tem carência, não é o casamento que vai te curar. Com certeza. Não é o cargo, não é a posição que vai te curar. Isso tu tem que ser curado antes, senão tu vai reproduzir isso lá, mano. E vai ser um BO do teu ministério.
Então tu tem que ser curado, tem que servir a Jesus, tem que servir com alegria. Seja limpar um banheiro, seja varrer um chão, cara, sabe aquela pessoa que varre o chão assim? Cara, ele está fazendo o maior culto da vida dele, ele está limpando um chão. Ah não, eu só faço o meu culto se o senhor me der o microfone. Tá ali a vassoura, vai firme. E é esse o critério Entendeu? que a gente usa Ou aqui. pessoas que estão concorrendo, existe um espírito muito forte de concorrência, pessoas que estão concorrendo. Ele, em vez de enxergar o corpo, ele enxerga concorrentes. É verdade. E ele está o tempo inteiro enxergando concorrentes, entendeu? Cara, isso é muito ruim. Imagina, eu estou numa equipe pastoral junto com o pastor Domingos, eu não enxergo meus colegas lá da equipe como concorrentes, amigos, queridos, entendeu? Ah, não é tu que vai pregar ele, amém, mano, é você que Deus vai usar agora, não é eu. Deixa eu E se eu quiser ir, eu vou me dar mal. Com certeza. Tá entendendo? Cara, vai lá, mano, quebra tudo, prega. É assim que funciona na nossa equipe lá da Imersão Global. Quebra tudo, mano, é você. O paizão lá olhou, que é o Domingão, olhou e disse que você que vai ministrar. Deixa Deus te usar e a gente tá lá embaixo vibrando. Agora, quando tu vê o coração das pessoas, porque é só o fulano, é só o ciclano, mano, tá tudo errado. Tá tudo errado. Esse coração tá todo, sabe, peludo, como vocês dizem. Esse coração precisa, sabe, passar por uma depilação espiritual ali fora. A cera quente, entendeu? Porque a pessoa tá ali, fulano, chega alguém novo na igreja, meu Deus. Deus o livre, né? O pastor falou com ele e não falou comigo. A líder falou, cara, que isso, cara? Tu tá esquizofrênico, mano. Tu tá vivendo uma esquizofrenia espiritual. E tu deixa de transparecer. Porque quem é espiritual, eu disse isso terça, discerne quem é natural, quem é carnal. É verdade. Facilmente ele discerne. Ele olha assim, ele pode não falar, ele pode não dizer, mas ele percebe. Ele diz, precisa ser curado. Essa pessoa tá com espírito de concorrência. Ela não está entendendo que o time que vai ganhar não é ela. É verdade. Entendeu? Então, são curas que a pessoa precisa, só que tem pessoas que acham que quando elas alcançarem uma posição, isso tudo vai equacionar. Não, quando eu virar um líder, quando eu virar um pastor, quando eu tiver meu ministério lá, quando eu for a líder do ministério de louvor, vai ser... Não vai. Não vai. Não vai. Esse negócio Na vai verdade, aflorar. vai aflorar mais. Vai aflorar mais, entendeu? Tu tem que muito resolver, Deus tem que te resolver. Por isso que eu digo, por isso que aquela primeira pergunta, as estações, eu não gosto muito de usar essa palavra processo porque virou clichê, né? Sim. Mas as estações, a escola de Jesus, ela tem um tempo e ninguém vai reduzir esse tempo. E deixa eu dizer mais, esse tempo não é padrão, é personalizado. É verdade. O povo de Israel, 40 anos no deserto. A mulher do fluxo de sangue, 12. 12 não, né? Porque quando ela ouviu falar da fama, ela conheceu Jesus, Imediatamente. a vida dela mudou. O povo de Israel já conhecia Deus. Mas mesmo assim não virou, mano. É verdade. A samaritana. Porque é personalizado. Entendeu? A samaritana, ela teve... O jovem rico até hoje não virou. Entendeu? Sangue de Jesus. É Tu tá entendendo? Então é personalizado, é os processos. Então, quando a gente pula esses processos, cada processo... Eu falei aqui para vocês, líderes foram injustos comigo. Foram. Mas eu entendo que a injustiça deles era um tratamento de Deus na minha vida. O livro do Perfil dos Três Reis fala muito sobre isso. Fala sobre isso, né? Que Deus pode ter muito bem colocado Saul. Recomendo esse livro aí para nossa liderança. Amém. Incrível, livro incrível. No dia D, o pastor me deu a oportunidade de ministrar, usei esse livro como exemplo e fala muito sobre lealdade e honra. É um livro excelente. Lá em Marília eles recomendam muito também. É um livro maravilhoso, muito bom. Dá o nome do livro, senão eles... O Perfil dos Três Reis. Perfil dos Três Reis. Você tem que encomendar aqui para nossa livraria o Perfil dos Três Reis. Fantástico. É um livro. E 80 pequenininho, páginas. É pequenininho. Mas ele demonstra esses sentimentos que até esses sentimentos às vezes eles são disfarçados. As pessoas criam uma capa de espiritualidade nela. Que é isso que eu tô te falando. Estão me perseguindo, não estão te perseguindo. Tu tem síndrome de perseguição, tu tem complexo de inferioridade, tu tem ausência de paternidade e tu tem concorrência com as pessoas. E esse, entendeu? inclusive, eu acredito que seja um termômetro para a gente usar também na questão de estarmos sendo fiéis a Deus ou não. Justamente essa autoanálise, de tu conseguir olhar para Deus. Essa vida em comunidade, ela é importantíssima, porque é ferro se afia com ferro. É aqui que a gente vai ser. Outra vai aflorar uma coisa, outra vai. Peraí, isso em submissão. Aqui... Tem pessoas que têm dificuldade de submissão. Tem gente que é do contra, gente. Ele sempre é do contra, ele sempre tá... Às vezes tu tem que usar aquela psicologia reversa, né?
Senta. Não, então levanta. Levanta para ele sentar. Porque senão o cara vai... Não, eu sou contra. Aí governo, eu sou contra. Entendeu? O cara é daquela ideologia lá. Aí governo, eu sou contra. Ele tá sempre na mente dele, ele tá sempre trabalhando contra. Ele olha a liderança como opressor, ele olha a liderança... porque essa liderança... Cara, que isso, mano? Te liberta disso. É um privilégio você ter uma liderança. É um privilégio você estar submisso. Eu entendo isso hoje. Com certeza. É um privilégio É você... muito bom prestar conta, é muito bom ter uma rede de apoio. Não, o cara quer autonomia. Ele quer autonomia, as pessoas acham lindo a autonomia. Independência. Né? Independência. Não, eu quero fazer do meu jeito, porque eu tenho uma visão assim, 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 assim. Cara, se você não te submete, se você não se submete ao líder que você vê, deixa eu falar para você aí. Não é Deus que você não vê, que você vai se submeter. É verdade. Se você muda de ideia toda hora com os teus líderes, imagina tu com Deus, que você nem vê. É simples. E assim, qual hábito, né? O que o senhor aconselha as pessoas a fazerem quando perceberem que tem alguma coisa aí aflorando, ou até mesmo para a pessoa se aproximar um pouco mais de Deus, né, para poder de fato cumprir o propósito, porque todo esse tipo de sentimento de coisa vem para atrapalhar a pessoa de cumprir o propósito. Com certeza. Né? Então, o que o senhor aconselha aí para essa galera? Travar a maior batalha. Qual é a maior batalha? Não é contra o diabo. Não. Não é contra as pessoas, não é contra a tua liderança, é contra você mesmo. Por isso Paulo diz que ele já estava crucificado com Cristo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. É verdade. Convém que eu diminua, apóstolo João, profeta João, né? João Batista, que convém que eu diminua e que ele cresça. É o teu eu. A tua maior guerra é contra você. É contra esses sentimentos. Essa guerra, ela acontece dentro de nós o tempo inteiro. Só que quando tu aprende a lutar com as armas espirituais, que é a palavra de Deus, você vence. O problema é quando a gente acha que o inimigo é externo, o inimigo é interno. Nosso maior inimigo... Mas eu tô certinho, tá tudo certo. Não, eu tô, entendeu? Então é contra você, é contra esses sentimentos, é contra esse sofisma, entendeu? Eu fui humilhado. Que bom. Que bom que você foi humilhado. Que eu seja reduzido a nada, como disse Paulo. Você foi humilhado, você tá achando ruim, entendeu? Mas... sabe, eu me frustrei com isso. Porque, cara, que bom. E a Bíblia diz que é para te humilhar, que é diferente de ser humilhado, que é mais difícil ainda, porque humilhado, eu posso chegar aqui e humilhar qualquer um de vocês e vocês não têm o controle disso. É verdade. Eu fui humilhado. E quando tu te humilha, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Amém. O que acontece? Não existe exaltação sem humilhação. Com certeza. Então tem gente que não aprendeu a se humilhar. Então isso para te ver. Sentiu isso aí? Sentiu isso aí? Não, ninguém está dizendo que sentiu concorrência, sentiu complexo de inferioridade, sentiu, sabe, síndrome de perseguição. Cara, isso é síndrome de perseguição. O pastor passou por mim, não me olhou. A minha líder, cara, isso é síndrome de perseguição. Ele não te olhou, vai lá e olha ele. Aperta a mão dele, abraça ele, vê que tu é curado, cara. Entendeu? Não dá espaço para que isso se prolifere. E começa a lutar. Aí eu vou te dizer. Tu acha que batalha espiritual? O diabo, tem gente que fala, o diabo tá vencido, Jesus venceu ele. Em nome de Jesus, né? A Bíblia mesmo diz que ele esmagará o diabo debaixo dos nossos pés, cara. Não é qualquer um que está dizendo isso, é Deus. Entendeu? Agora, o que está dentro de você, deixa eu dizer para você, aí é responsabilidade individual. Convém. O que Caim sentiu de Abel? Inveja, ciúmes. Qual era a batalha de Caim? A batalha de Caim era esse sentimento que estava dentro dele. O diabo, Deus disse, eu esmagarei o diabo debaixo dos vossos pés. Está vencido. E o sentimento que estava em Caim? Convém que você controle o que você tem dentro de você. Então a guerra é tua, mano. A guerra é tua. E aí mostra quem é fraco e quem é forte. Se tu perguntar assim, pastor, esses sentimentos são horríveis, são horríveis, é de se envergonhar, ninguém gosta de ser intitulado, né, com esse sentimento. Paula, tu é invejosa. Paula, tu sente ciúmes. Fran, tu tá sempre concorrendo com as pessoas. Fran, tu quer glamour na tua vida. Fran, tu quer posição. É horrível. Todo mundo tem. Não tem um que não tenha. Não tem. Quem é forte? Quem consegue controlar. Quem consegue controlar. Simples assim.
Então, quando alguém diz assim, sério? Eles olham para ele, sério, pastor? O senhor sente ciúmes? Eu nunca notei. Eu, glória a Deus. Tá aqui, ó, amarrado, meu Deus do céu. Agora, quando alguém diz assim, fulano é ciumento. Ih, todo mundo sabe. Cara, tu tá derrotado, mano. É Tu tá verdade. perdendo a maior batalha do mundo. Porque todo mundo sente isso. Todo mundo sente isso, só ele não deixa manifestar em atitude, ele domina. Você tá sendo conhecido por aquilo que tá te dominando. Então a maior batalha é expulsar um demônio. Eu não sei o que. Cara, quem expulsa demônio é a presença de Deus. Entendeu? Então, se tu não vencer essa guerra dentro de ti, tu tem ausência de presença de Deus, porque tem carne nesse negócio. Então, uma coisa está linkada na outra. É a maior luta. Por isso, Paulo diz: o que eu não quero fazer, eu faço. O que eu quero fazer, eu não faço. Tu tá entendendo? Com certeza. Miserável homem que sou, quem me livrar desse... Paulo lutando com ele. Entendeu? É o principal dos pecadores. Então, é a maior batalha que um cristão tem. E quando alguém olha e diz assim, meu Deus, sério? Quando eu falo o que eu sinto, o que eu já senti, o que vem, as pessoas dizem, eu disse, cara, eu tô vitorioso, porque eu tô dominando isso aqui. Agora, quando tu começa a ser reconhecido, quando as pessoas começam a perceber, quando você não esconde isso mais, quando você deixa claro nas suas atitudes, gente... Tá sendo vencido nessa guerra. As pessoas percebem, deixa eu dizer Com uma coisa. certeza. As pessoas percebem, as pessoas vão entender. Cara, não, isso aí não tem nada a ver, isso aí tu tá com ciúmes, isso aí tu tá concorrendo com fulano, isso aí tu tem complexo de inferioridade, tu tem problema com as pessoas que estão chegando na igreja. É simples assim, tu tem que te curar disso, entendeu? Lutar contra isso. Convém que tu domine sobre isso, porque o pecado tá batendo na tua porta, Caim. E vai ser a tragédia da sua vida. E o mais doido disso é que isso não é por exemplo, isso que a gente está conversando, não é uma coisa que, pode ser que aconteça. Não, todos os dias. Esse pecado, ele vai... Cara, eu posso acordar um dia, criar uma expectativa no meu coração, porque ontem eu conversei com o pastor Domingos e ele me elogiou e me botou lá em cima, aí eu saio num dia, vou me encontrar com ele, ele olha para mim, e em vez de ele conversar comigo, ele conversa com outro cara que tá chegando e ele começa a falar com aquele cara e a minha cabeça começa... Aconteceu algo parecido com o senhor já, né? Sobre... eu não lembro, me corrige, tá? Alguém falar, não, vou te levantar de tal forma. Já. O senhor se arrumou... Meu pastor, meu querido pastor amado... Botou sua melhor roupa. Ele chegou para mim e disse assim, cara, você vai ser o co-pastor da igreja. Eu tinha 25 anos de idade. E graças a Deus que eu não fui, tá? Não estava preparado. Foi um livramento que Deus me deu. Não é deles, mas eu precisava disso. E ele chegou para mim, sentou comigo e disse assim, você vai ser o co-pastor da igreja. Domingo agora eu vou te anunciar. Assim, desse jeito. Gente, imagina. Eu botei meu melhor terno, estufei o peito. Botou gravata, pastor? Peguei a minha melhor Bíblia, né, a mais bonita, deixei a surradinha. Subi, naquela época a gente sentava no altar, assim, sentei no altar e fiz questão de sentar do lado dele. Esse é o segundo homem, né, cara? Pô, o cara tá me escolhendo. É meu dia de glória. E ele tinha tido um problema com um amigo, que era meu amigo também, e olha só, eu tinha feito a reconciliação deles. Né? Os dois estavam se dando bem. A restauração dessa aliança. Da aliança dele com essa outra pessoa, que era um amigo meu, que tinha brigado com ele, uns 3 meses atrás. Eu não lembro o tempo, mas... Cara, quando ele sobe no púlpito e ele assume a tribuna, ele diz assim, bom, essa noite eu quero anunciar aqui quem vai estar ao meu lado. Né? E eu já exercia indiretamente a função. Ele tinha viajado, uma época ele viajou para fora do país, eu fiquei responsável da igreja, né? Então, quando ele começou a falar, eu comecei a estufar, né, mano? Agora vai ser o momento que eu vou desfilar na passarela. Você ajeitou na cadeira. Eu vou fazer igual as missas. Aqui, ó. Aí quando ele tá falando, eu tô ali, né? Parado e tal. E aí ele olha assim, o meu co-pastor, por favor, fulano de tal, se coloque de pé. Não era eu. Senhor. E aí a minha cabeça fez assim, cara, o que aconteceu? Eu ouvi errado, não tem. Será que eu tava bêbado? Jesus, não tava bêbado. O que aconteceu, cara? Aí eu fiquei assim, em estado de choque, gente, pensa. Só que não parou por aí. Aí ele apresentou e eu fiquei ali, confuso. Mas tava no altar, né? E tal, eu tinha 25 anos de idade. Aí quando terminou a reunião, ele fez assim, Wagner, vem cá. E eu fui. Tonto. Quando eu chego perto dele, ele diz assim, tu gostou da minha escolha?
Eu escolhi bem, né? Sangue de Jesus. E eu disse, claro, pastor, a sua palavra sempre é sua. Eu confesso que eu saí dali chorando, sem entender nada. Meu Deus. Por que ele fez isso, pastor? Até hoje eu não sei. Sabe. Quer dizer, eu sei. Era Deus me quebrando. Com certeza. Era Deus assim, não, Amém. cara, não é agora. Era o processo que você Não é pra te ser precisava pastor passar. agora, não é pra te ficar, entendeu? Eu vou te quebrar, eu vou te moer. O que o senhor fez, pastor? Meu Deus, ele lhe prometeu, ele mentiu. O choro dura uma noite. Acordei de manhã, lavei o rosto e me tornei o líder mais fiel. Amém. Então, eu tenho minhas histórias de triste, mas eu tenho histórias que... Com certeza. E hoje, eu quero trazer ele aqui. Que legal. Eu quero ver, ele é meio temperamental, meu pastorzão. Eu tenho que preparar, que eu sei. Foi o cara que me forjou. Era o cara que me forjou, que ele olhava pra ti, tu descia do púlpito e dizia, que bobagem foi aquela que tu pregou lá. Era nesse nível. Foi o cara que me forjou, só que hoje eu agradeço ele, porque tudo que eu me tornei, a pessoa que eu me tornei, as pancadas que eu levei, ele me, entendeu? É aquele pai que ensina, caiu, levanta, mano, que Sim. isso, não fica chorando, né? Então, Limpa esse joelho, segue essa cara, é mais ou menos vambora. assim. Ele era muito bom, muito bom. Ele é muito bom, né? A gente tá um tempo sem conversar, ele tá um pouco doente, que eu fiquei sabendo, mas eu quero trazer ele para ministrar aqui. Que legal. E eu nunca soube, talvez um dia eu vou... E depois disso, reencontramos, depois, óbvio, né? Ele saiu da igreja, ele foi designado para um outro ministério, para uma outra igreja. Depois eu fui embora para Brasília, voltei, visitei ele, eu era um dos poucos pastores que visitava ele, né? E inclusive muito amigo da família, e conversávamos. Aí teve pandemia, aquele período ali, né? Mas eu quero trazer, é um sonho eu trazer ele aqui, eu já consegui um novo telefone dele, que ele estava com outro telefone, né? Mas ele fez isso, e eu não sei até hoje, Foi se um alguém, processo pra eu não sei se quebrar o alguém fez senhor. uma fofoca na igreja, daqui a pouco alguém fez uma fofoca, e pode acontecer, né? Com certeza. E sei lá o que falaram, ó, o Wagner fez isso ou falou. Eu também não sei se me emocionei demais, né? Falei demais. Não sei, eu tinha 25 anos, entendeu? Então, Será assim, que ó. ele vai assistir o podcast? Vamos ver. Pois é, se ele assistir, ele manda nos comentários. Vai dar uma Eu te resposta disse pra que tu gente." fez isso e tal. Continuei fiel, mantive a minha lealdade com ele, né? Fui indo. Depois ele acabou também se decepcionando com esse cara que ele tinha botado de segundo, mas ele já estava saindo da igreja, ele estava indo para uma outra igreja que a liderança geral da igreja tinha enviado ele, né? Era uma troca de pastores. Mas eu entendo que hoje, na maturidade que eu tenho, aquelas lágrimas, aquela frustração, aquilo foi Deus me quebrando. Com certeza. Deus Foi me quebrando para foi me necessário. construir, para me entender hoje que, cara, não é qualquer coisinha para mim ser desleal, mano. Com Legal. certeza. Entendeu? Deus me forjou assim, ó. Tu vai ser um cara de lealdade. Tanto que até hoje eu tô ligado à convenção. As pessoas perguntam, mas lealdade. Ninguém pode falar da minha lealdade. Tá lá, ó. Eu sirvo, eu me converti nessa igreja, tá? Aos 16, 17, nasci nela, me converti e continuo ligado até hoje. E o mais louco disso tudo, né, que as pessoas, o senhor falou sobre submissão, enfim, e as pessoas se orgulham disso. Se orgulho. Se orgulho da rebelião. Agora eu vejo orgulho no senhor falando, cara, eu sou uma pessoa que honra. E é disso que a gente precisa ter orgulho. Cara, eu sou uma pessoa leal. Eu conto isso brincando, rindo, entendeu? Eu falei aqui, cara, foi a melhor coisa que me aconteceu. Mas Na época não foi, confesso, foi. Cara, imagina a tua cabeça, entendeu? Só que depois que passou esse tempo, Deus foi respaldando o meu ministério, as coisas foram dando certo, entendeu? Mas é que o que eu comecei a pensar, cara, aquilo ali foi uma lição pra mim, tão grande, tão profunda, né? Aquele líder. Foi uma das maiores lições que o senhor teve do seu ministério? Uma das maiores, talvez não a maior, né? Uma das maiores. Eu acho que tudo no ministério te ensina alguma coisa, até as frustrações com as pessoas, né? Então tem coisas que eu aprendi, muitas situações que eu passei, situações de rebelião dentro da igreja. Isso também é uma grande lição, né? Hoje, esses dias eu e um pastor amigo estávamos aconselhando um outro pastor novo, e esse pastor chegou e disse, tô passando por uma situação. A gente começou a rir de si. Seja batizado, Bem-vindo. né? Todo mundo vai ter um Judas na vida. Todo mundo vai ter um. Se Jesus teve, cara, eu não vou ter, mano. Entendeu? Mas será? E aí os pastores entram em crise. Será que eu sou um péssimo líder? Lúcifer não tinha Deus de líder. Ele não arrumou uma confusão dentro do céu lá. Ele não convenceu uma terça parte dos anjos. Cara, para pensar nisso. O Judas. Cara, o Judas tinha motivo para ser rebelado daquele jeito, de trair Jesus daquela maneira. Não tinha necessidade nenhuma. Com certeza. Entendeu? Então não é um. Satanás.
Mas é louco, né? Porque, por exemplo, hoje a gente falou agora a respeito de alguma forma, né? Tu poder dizer, cara, eu sou leal. Eu sou uma pessoa que honra, mas a gente só pode Histórico, né? não, Ruim. a gente só pode dizer isso Se de porque fato. teve oportunidade para De ser desleal. Tu só vai encontrar lealdade, só vai ser leal quando tu tiver a oportunidade de ser desleal. É muito fácil dizer que é leal. Porque tem pessoas assim, eu sou leal. Tá, mas qual foi a situação que te botou, né? Porque, vamos lá, a vazão que tu dá pra deslealdade é quando tu tá vivendo uma contrariedade. Com certeza. Entendeu? E eu vi isso nitidamente nas pessoas que, em algum momento, na minha caminhada, foram desleais. Quando eu não fiz o que elas queriam, ou quando elas precisaram ser corrigidas, ou colocada num tempo de espera, Cara, isso foi o estopim, entendeu? Para essas pessoas criarem uma revolta, uma rebelião, entendeu? Olha quando eu tava abraçando, que eu tava comendo churrasco. Tudo bem. Ninguém come um churrasco hoje e se rebela amanhã. Entendeu? Pô, você estava ali, eu tô te elogiando. Não, isso é uma coisa que a pessoa vai se sentindo contrariada, vai se sentindo, sabe, constrangida. Ou a usurpação de poder também é um motivo. O que é a usurpação de poder? Quando as pessoas veem uma oportunidade de crescimento, né? E mais o crescimento de 5 que nojo, que eu gosto de dizer, né? O que é o crescimento de 5 que nojo? É instantâneo. Negócio rápido. Não, é a grande oportunidade da minha vida, e se eu não fizer agora, nunca vou ser e tal. E ele vai lá e faz. Entendeu? Uma desleal, que é tipo o profeta falou pro servo. Cara, eu já tenho a palavra agora eu vou dar um jeitinho, é só matar o cara lá e eu assumo. Ele matou o rei para assumir o lugar do rei. Ele não assumiu. Por quê? Porque ele se precipitou. Entendeu? Ele se precipitou, ele quis ajudar Deus. Sim. Deus pode ter falado, mas não era o momento, né? Com certeza. Pastor, O que a gente tá podendo sugar do pastor, a gente tá sugando. É isso. a gente tá partindo pro final agora, infelizmente. Queria muito mais. Quantas horas a gente falou? Não sei, acho que umas 2 horas já. Mas já. Pastor, uma pergunta que a gente gostaria de fazer, mas agora para o pastor mesmo, é que hoje, depois de tantos anos de ministério, pastor, o que ainda te faz depender completamente do Espírito Santo? O senhor que tem essa frase famosa aqui na nossa igreja, que não é só uma frase, mas é uma realidade para todos nós como liderança. Quais são os próximos passos do Espírito Santo para a nossa igreja, para a sua vida? O que te faz depender hoje, depois de tantos anos, do Espírito Santo? Eu vou falar uma coisa aqui que quando estava me perguntando, me vem à mente, mas eu tenho que explicar ela para as pessoas não entenderem errado, tá? Focar no que está dando errado. Ou o que tu faz de errado. Não o que tu faz de certo. Porque o sucesso embriaga, o fracasso te faz refletir. Com Então, certeza. hoje, a minha maior preocupação, e eu vejo que essa preocupação me faz depender de Deus, é eu ficar sempre observando o que eu não estou conseguindo fazer efetivamente de certo. Não o que está dando certo. Está dando certo, tem muita coisa dando certo, maravilhoso, glória a Deus, só que isso às vezes te dá uma síndrome assim meio, né? Então, quando você começa a olhar, e vocês que trabalham aqui comigo sabem como é que eu sou, tá, mas não ficou legal. Acho que, né, eu estava agora numa reunião com os supervisores, com a coordenação da supervisão, tem uma reunião 6 da manhã com eles. Uma vez por semana, nós temos 3 coordenadores da equipe toda de supervisão, e eu tomo um café da manhã com eles não tem um dia firme assim, mas é qualquer dia da semana. E então a gente estava conversando de algo que nós fizemos novo agora na igreja, e eu disse, eu errei aqui, eu comecei a falar para eles onde é que eu tinha errado. Eu não te expliquei isso, acho que nós tinha que fazer isso. Porque isso faz a gente entender que a gente vai errar e que a gente precisa de Deus. Com certeza. Mostra a tua fragilidade. Então eu foco nisso. Eu não foco naquilo que está dando, assim, ficar ocupando a minha mente com o que está dando certo. Está dando certo, amém, glória a Deus, Jesus é bom, vamos embora. O que está dando errado, então eu fico, cara, eu estou errando, onde é que eu estou errando? Por que as coisas não estão acontecendo? Então quando eu fico nessa busca, eu não vou dizer obsessiva, senão eu preciso de cura, né? Mas eu lembro todos os dias que eu preciso de Deus. Então, eu acho que isso é importante, senão tu perde essa conexão, tu entende que Deus tem que te dar o primeiro passo. E eu vejo isso, né? Coisas que Deus virou na Shalom. A Shalom, ela sempre tem crescimento, né? O gráfico é sempre assim, eu tenho tudo visualizado, né? Anotado, às vezes, ele é sempre assim, mas ele sempre tem, é igual quando a gente quer emagrecer, o platô. Aí quando ele entra no platô, você se pergunta, o que está acontecendo? Onde é que eu estou errando? Falta de oração? Tal. E aí Deus às vezes dá uma chave, e dá um insight. Porque tu está dependendo de Deus. E aí tu conecta aquilo ali, e aí parece que é disruptivo. E aí dá aquele crescimento. Aí vai indo, daqui a pouco,
platô de novo. E Aí é o próximo passo que precisa. é os próximos passos do Espírito Santo. E como a gente precisa ser lembrado disso, né? Em Deuteronômio fala pra gente quando o povo ia tomar Até posse. que alguém citou Bíblia, que é um pastor, né? Aleluia. Não citou Bíblia, até que agora alguém citou. A gente citou Bíblia, né? Não citou. Falar sobre a posse da terra prometida. E Deus alerta eles, olha, quando vocês estiverem comendo, vocês estiverem com fartura, quando vocês estiverem com seus lares, quando vocês estiverem no conforto, lembrem de Deus. Lembrem de onde Ele tirou. Não pensem que foi na força do braço de vocês. Isso é importante. Porque isso é muito fácil, essa chave virar pra gente. De quando tudo tá dando muito certo, nossa, mas eu sou muito bom mesmo, né? Nossa, mas lembra, de onde é que eu tirei vocês, quanto tempo durou e por que vocês têm essa fartura toda agora? Por que vocês estão desfrutando dessa terra que mana leite e mel? Então isso é sempre bom ser... E para mim sempre soa como uma ousadia da nossa parte querer fazer a obra de Deus sem Deus. Uhum. Esse é o grande pior. Querer fazer a obra não é nossa. E quem dele. recebe direção, já recebeu direção de Deus, e que é incontestável a direção de Deus na vida de alguém, sabe que existe uma conexão, existe um insight. Eu tive muitas experiências de Deus assim que, cara, e às vezes tu vai fazer um negócio e tu não sente aquilo, tu não sente aquela virada. Tem gente que nem nunca soube o que é isso. Ele fez as coisas da cabeça, das vozes da cabeça dele. E tem realmente um momento, né? Quem já teve essa conexão e tem essa conexão com Deus sabe que existe um negócio assim que Deus te dá um insight, te dá aquele... Cara, e tu vai e aquilo rompe. É extraordinário. E é só Deus que faz isso. E aí tu fica com o teu coração buscando isso em Deus. Né? Não é uma coisa que é de ti. Tu sabe que não é de ti. Tu tá procurando, não é em ti. Não é na tua inteligência, entendeu? Então, eu já passei muito por essas situações até hoje, né? E quando dá um tempinho de silêncio, que acontece também, eu vou pra lá e digo, cara, tem que buscar em Deus. Deus tem que virar uma chave. Então, eu tive vários episódios na minha vida e eu poderia ficar aqui o dia inteiro do podcast contando de Deus assim, pega a marreta, derruba tudo. É agora, vai e faz. Vai ter um crescimento exponencial. Cara, foram momentos únicos. Sim. Moisés na sarça ardente. É um negócio que queima, mas não consome e Deus te dá. Só que, infelizmente, eu noto que muitos líderes... É triste isso, né? Tem muitos que entenderam isso. Que tem esse chamado. Tem essa conexão. Tem essa experiência. Essa dependência de ser direcionado e entender que é de Deus. É agora. E aí tu vai e aquele negócio rompe, entendeu? Então isso que o líder nunca pode perder. Mas para ele ter esse sentimento de buscar isso, ele tem que entender que ele é frágil. Ele tem que entender que ele erra. Ele tem que entender que nem tudo que ele faz dá certo. Aí ele fica mais dependente, que ele fica com medo, ele fica com temor de fazer as coisas certas. Não é convencido, é convertido. Não, convertido assim, não é convencido, né? Não é oferecido, é chamado. Que legal. Pastor, para a gente encerrar esse podcast... Pode fazer. Faz aí a galera da... Mas para a gente encerrar esse podcast, a gente queria, na verdade, que o senhor desse uma última orientação aí para o nosso pessoal, para as pessoas que irão assistir, né? Para quem sente que Deus o chamou, mas ainda não consegue enxergar esse propósito, ainda não consegue enxergar com clareza para o que foi chamado, né? Então, se o senhor pudesse dar aí uma orientação. Em primeiro lugar, a pessoa precisa estar servindo e se submetendo. O chamado ele vai ser construído ou entendido, né, a partir da submissão e do servir. Parado em casa, isolado, fazendo coisas da sua cabeça, não evidencia ou não deixam claro o teu chamado. Às vezes as pessoas estão confusas por causa disso. Porque estão ociosas? Porque estão fazendo outras coisas, porque decidiram fazer sem orientação de liderança. Então, quando você se submete a um líder e você diz, não, vou servir aqui, né, vou servir nesse ministério, o fulano é meu líder, o pastor é esse, cara, eu vou seguir essas orientações e eu vou servir. Cara, as coisas começam a acontecer. Sem preocupação com concorrência, sem estar concorrendo com ninguém, servindo a Deus, fazendo para Deus. As coisas vão sendo clareadas, tu vai sendo enxergado espiritualmente,
Teus líderes vão te orientando. Cara, eu te observei servindo. Acho que tu serviria. Cara, e toda a orientação de um líder Verdade. é fantástica. Se tu seguir aquilo, tu não erra. E não é. Eu entendi isso a partir do momento que eu fui, sabe, focando nisso. Sabe, de cada líder. Pastor, o que o senhor quer que eu faça? Eu fui indo, cara, foi natural. Né? Eu tive uma trajetória rápida, apesar de um erro ali, alguns erros que eu tive durante essa trajetória, que eu contei aqui, foi rápida. Porque eu me converto com 17 anos, com 29 anos eu estou sendo ordenado pastor. Rápido. Entendeu? Muito rápido dentro da minha denominação, que ela é muito firme nisso. Rígida, né? Rígida, por exemplo. Na hierarquia lá, tu era ordenado presbítero só casado, eu fui ordenado solteiro. E sempre servindo, Só que eu ia ouvindo as direções dos meus líderes, né? E sendo direcionado. E aquilo ali foi clareando, muito claro. E depois, quando eu assumi posições de responsabilidade, uma bênção natural estava sobre a minha vida. Não é porque eu era mais inteligente. Porque ele é mais... o pastor é muito inteligente. Cara, não tem nada a ver. Entendeu? Eu conheço amigos meus que são 10 vezes mais inteligentes, pregam 20 vezes melhor do que eu, 30, coitado de mim, né? E os caras estão pedalando, mas eles vivem pelo pensamento deles, eles criam um Deus próprio, que gosta da anarquia, entendeu? Que fica falando com eles e não fala com a liderança dele. Então aí, infelizmente é triste. Então eu digo assim, foque na sua liderança, seja submisso, te coloque debaixo de uma autoridade. Estar debaixo de uma autoridade é bênção de Deus, prestar conta é bênção de Deus. Ter alguém para você reportar e dizer... Me diz aí o que eu preciso. Pode falar que eu tô aqui para ouvir. Isso é bênção de Deus. Porque até nesse sentido de prestar conta, ser maravilhoso, e eu acho que todo mundo aqui já passou por isso, né? Prestar contas e seguir a visão de alguém que está acima de você é muito bom. A sensação que dá aquela borboleta no estômago, mas não é uma borboleta boa, é quando tu precisa tomar uma decisão sozinho. Eu lembro a primeira vez que eu tive que tomar uma decisão sozinho, onde eu não podia, de certa forma, porque o nosso pastor, ele ensina, como é que é o treinamento da águia? Então, disse, agora é você. Não, eu não acho nada, é você. Você decide. E eu disse, meu Deus, e pessoas dependem dessa decisão e aquilo Tudo ali... é intencional. Exatamente. Eu digo, você não vai decidir, eu vou decidir. E eu estou esperando a tua reação. Você vem, eu olho e digo assim, você está achando que eu vou dizer assim? Eu digo não. E aí quando você pensa que está descansado assim, agora você decide. E aí acabou, não, eu quero prestar conta, não quero. Entendeu? Porque você vê o coração, tu não vai ver o coração de uma pessoa elogiando ela. E nem fazendo o que ela quer. Com certeza. Ninguém vê o coração de ninguém, você vai ver o coração dela quando ela for contrariada e quando você frustrar ela. É verdade. Quando você frustrar ela, você vê o coração dela. Eu vi muitos dos meus líderes que estão ao meu lado, eu frustrei eles. Vocês sabem, vocês já foram frustradas. Com certeza. Entendeu? Mas vocês permaneceram, eu disse, coração. Ensinar. Entendeu? Sabe que, só para complementar isso que o senhor trouxe a respeito do servir, né? Quando a gente está entrando na igreja, enfim, ou às vezes tá muito tempo na igreja, mas não está servindo em lugar nenhum, né? Eu sei que quando eu entrei de fato... E Deus falou comigo, que eu senti que Deus estava falando comigo, eu disse, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso servir em algum lugar. Eu não sei o que eu quero fazer, eu só quero fazer alguma coisa para o Senhor. E eu comecei a servir, eu era nova convertida, assim, né, nesse sentido, então eu comecei a servir em absolutamente tudo que chegava na minha mão. Qualquer oportunidade que eu tinha de servir, eu estava servindo. E foi nesse momento que eu comecei a ser lapidada, muito lapidada. Mas não só na questão de caráter, porque obviamente tem essa questão de tu prestar conta, de tu ser submisso, mas também na questão de habilidades. Porque tu começa a descobrir habilidades que você tem, que você não sabia que tinha, né? Começa a ser lapidado em vários sentidos, tanto no caráter quanto em habilidades. Então, nesse caminho de servir... Às vezes você não tem a total convicção do seu chamado, mas você descobre servindo ao longo do caminho. Amém. Perfeito. Acho que é isso, né? Pastor, quer fazer uma oração pra gente encerrar? Amém. Vamos fazer uma oração. Obrigado, pastor, por dizer sim pra gente. Glória a Deus. Pessoal que está em casa, creio que vai ser muito proveitoso. E se você chegou até aqui, você aproveitou. Amém. A gente aproveitou. A gente aproveitou aqui. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, chegamos diante de Ti, Senhor, nessa manhã.
E pedimos que o Senhor, em primeiro lugar, nos livre de nós mesmos, Senhor. Sim. Que o Senhor nos coloque no centro da tua vontade, que nós venhamos a ter clareza espiritual de quem somos em ti, que o Senhor venha completar a obra que o Senhor iniciou no coração de cada um. Que cada pessoa que está nos assistindo agora por esse podcast também seja alcançada por essa palavra, por aquilo que compartilhamos aqui, Amém. que cremos que é do teu coração para o coração do teu povo. Assim eu te agradeço pela vida de todos envolvidos nesse podcast Jesus. e pedimos a tua graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, mais uma vez, muito obrigada Amém, pelo teu obrigado. sim. Foi um tempo proveitoso. A gente pôde aprender Amém. sobre chamado, sobre propósito, a ponte que existe nos dois, sobre estar cumprido o propósito, não estar, passividade, que lembrando é a nossa série de mensagem atual da Isso aí. terça-feira. Terça-feira, hein? Então, de alguma forma, eu tenho certeza que essa palavra, esse podcast falou com você. Então, se você assistiu até o final, pense em um amigo, um parente, um vizinho. Compartilha. Para algum líder. Curte, comenta. Isso ajuda muito também a cumprir o ID, porque isso chega em outras casas, outras pessoas. A gente consegue acessar lares através desse novo projeto. Então, não esqueça de ativar o sininho do nosso canal também. É através deles que a gente faz as nossas lives. Toda a liderança da Shalom aí dando likezinho. E comentando, ó, pastor, comentando. eu assisti. Então, muito obrigada pela tua presença. Nós nos despedimos e até o próximo Papo de Reino. Tchau! Tchau, gente. Deus abençoe.